A Ponte Preta mais uma vez com mudanças desde a chegada do técnico Márcio Zanardi. Esse será o 9º jogo dele no comando da Ponte Preta, ainda não repetiu nenhuma escalação e nesta noite não será diferente. Tem desfalques, tem jogadores que não ficam à disposição. Já já saberemos o time da Macaca. Batista. Breno Bereto, seu destaque final e a sua despedida, bebê. Os conselheiros do Guarani começaram a receber de forma virtual a proposta do investidor. Eles vão ter uma reunião do Conselho Deliberativo na próxima terça-feira, dia 11 de agosto, para tirar dúvidas sobre a SAF e a proposta. Enquanto isso, o time está se preparando. Treinos amanhã e domingo para enfrentar o Anápolis segunda-feira às 8 da noite. Um grande abraço a todos, boa jornada. E só para fechar, o Iago Goiano, que é nosso ouvinte todos os dias, mandando um abraço e perguntando se o Tigrão é parente do Pedro de Lara, Batista. E o Carlão Oliveira tá mandando aqui, mandou uma foto, né? Com várias tulipas. Hoje é Dia Internacional da Cerveja. Viu, Tigrão? Mandou aqui o Carlão. Abraço pra você, Tigrão, e até amanhã. Amanhã não tem nada, né? Amanhã é sábado. Amanhã é folga, o Tigrão comenta o jogo do Guarani na segunda. Então, até segunda, Tigrão. Tigrão, tô com saudade. Ai. Isso é problema, hein? Um abraço a todos, bom final de semana a todos. Uma grande jornada para os meus companheiros. Daqui a pouquinho, a Ponte lá contra o Ceará. E a gente, se Deus quiser, tá de volta já numa condição melhor da voz na segunda-feira. Até lá, então, até segunda, se Deus quiser. E um grande abraço a todos. Valeu, Gleger. Um abraço para você e ótima jornada já, Gleger. Um grande abraço, Batistão, e até daqui a pouquinho na transmissão do jogo da Macaca contra o Ceará, Batistão. Valeu, boa noite. Valeu, Roger. Um abraço para você. Arrebenta, vem aí a grande jornada, Roger. Valeu, Batista. Eu só tenho um conselho pra galera. Fique aqui. Porque aqui... Completa aí, chefe. Aqui é muito melhor. Valeu, gente. Grande abraço. Na sequência vem aí o Edu Pinheiro com Concentração. Edu Pinheiro, o interminável. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério,
o jornalismo que busca atender o interesse público. Esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Sim, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite mesmo. Desde já, obrigado pelo seu carinho da sua audiência, 19h37. Hoje tem sofrência. Ceará e Ponte, 20h30, Castelão. Quem narra é Rádio Williams, comenta Gleger Zorzin, comenta CH, Pedro Piscinato aqui do meu lado. Já a escalação da Ponte, hein? Equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, com Elton Grimaldi e Lucas Pessoa. Boa noite, rapaziada. Grande Elton, Louquinha no YouTube. Sensacional, Gil Kleber pela ponta esquerda aqui comigo também. Olha, é o seguinte, escalação da Ponte e o Elvis hoje completa 150 jogos. E eu fiz o levantamento, atenção, hein? Não vai aumentar o preço do dólar. Mas nos últimos 15 anos, quem mais jogou pela Ponte? Jogadores que foram além de 100 jogos. Tem jogador com mais de 200 jogos. Você já sabe, sacou, hein? Eu fiz uma relação aqui dos últimos 15 anos, jogadores que mais atuaram pela Macaca. Você vai relembrar. Pedro Piscinato, um abraço, boa noite, Pedrão. Fiz uma cera aqui porque você tá anotando aí. Boa noite, Edu. Boa noite, tudo bem? Como vai? Olha, Pedrão, eu, graças a Deus, vou bem, mas a Ponte Preta... Não tá fácil não, né? Pelo amor de Deus. Pedrão, que sofrimento, Deus do céu. E a gente conversa com torcedores na rua, às vezes nas redes sociais. Torcedor muito triste, né, com toda essa situação da Ponte Preta. A Macaca não ganha desde abril. A última vitória foi em abril, 105 dias sem conquistar uma vitória. Realmente é a situação muito delicada da Ponte Preta, né? E por acaso saiu a escalação? Saiu. Ponte Preta escalada, Ceará também escalado. Tá tudo anotado nos papéis. Então vamos lá, maestro Elton Grimaldi, Macaca escalada. Essa amada Ponte Preta, orgulho de nossa... Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi. Macaca de Vinícius no gol número 30, Júlio na lateral direita com a 2, trio de zaga como antecipamos dentro do Esporte em Debate, Sérgio Palácios 23, Diego Porfírio número 13 e Lucas Cunha com a 3. Na lateral esquerda, Kevson tem a 32. No meio de campo, Léo Gomes 16, André Lima número 8 e Elvis, capitão, camisa 10, completando 150 jogos na noite desta sexta-feira. E lá no ataque, David da Hora com a 18 e Brandão 21. Repetindo aqui o time da Ponte Preta, Vinícius no gol, Júlio na direita, Palácios, Diego Porfírio e Lucas Cunha na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio de campo, Léo Gomes, André Lima e Elvis. No ataque, David da Hora e Brandão. No banco de reservas, à disposição do Zanardi, Guilherme Viana, número 1 é goleiro, Diego Leão com a 4, zagueiro, Rodrigo Souza, volante, veste a 5, Juan meia dúzia também volante, Damião, garoto de apenas 17 anos, atacante, tem a 9, Daniel Baianinho voltando a ser relacionado após cumprir suspensão, tem a camisa número 11, atacante assim como o Miguel com a 17, Gustavo Teles com a 35 é volante e Gustavo Almeida, zagueiro, também garoto da base, com a 44, Edu. O último jogo foi contra quem? Atlético. Tinha 8 no banco, lembra? Tinham 8 jogadores, 7 eram da base. Tinha 8 jogadores no banco, 7 da base. Hoje tem quanto no banco, Pedrão? Tem 9 jogadores. E da base... 7. Só 7. O Rodrigo Souza e o Daniel Baianinho
não são garotos da base da Macaca. Será que eu entendi errado? Porque o Márcio Zanardi disse na coletiva, logo após o Atlético aí, de que tinha 7 meninos. Só Rodrigo Souza de veterano. De que Rodrigo Souza só teria a condição de 20 minutos? Ele falou nem 20 minutos. Que o Rodrigo Souza não tinha condição de jogar nem 20 minutos. Então você vê, tinha 8 no banco, o único... O resto tudo menino. Foi literalmente no sacrifício. Meu Deus do céu, Rodrigo Souza nem 20 minutos. Essas foram as palavras do técnico Márcio Zanardi. Tá bom, vamos lá. Ó, o Ceará, hein? Será que tem gente de Campinas? Tem. O Ceará escalado e Pedro Piscinato informa. O Vozão comandado pelo técnico Daniel Paulista, que já passou por aqui. Ceará de Richard no gol, capitão número 1. Brian Borges com a 31 na lateral direita do Vozão. Dupla de zaga de Thalisson com a 3 e Gabriel Silva 71. E na lateral esquerda, Sávio meia dúzia. No meio de campo, João Gabriel 81, Pavani com a número 21 e Vina com a 29. O trio de ataque tem Giulio com a 35, Nico Ferreira, o Nicolas Ferreira com a camisa número 20 e Luca com a 99. No banco de reservas, à disposição do Daniel Paulista, tem Matheus Nogueira 22, Renzo Lopes 7, Matheus Araújo número 8, Lucas Mugni 11, Luiz Otávio 13, Sanches número 12, Richardson 26, Melk 40, Uchela 45, Enzo Lodovico 60, Caio 88 e Cauã Ziegler com a 90. Essas são as opções do técnico Daniel Paulista. Ceará, um dos poucos times que não ganhou da Ponte, hein? Um dos poucos que não ganharam da Ponte. Foi 1-1 aqui, né, Pedrão? No primeiro turno. 1-1, gol de Luiz Felipe, que já nem faz mais parte do elenco da Ponte Preta. E tava 1-0 Ponte, eles empataram com Sanches a 36 segundo tempo. Que era o técnico do Ceará, Moser. Moser era o treineiro, né? Agora é o Daniel Paulista. Daniel Paulista chegou faz 5 jogos. Só 5 jogos? Pouco tempo. Conquistou a última vitória na última rodada. Vitória do Ceará para cima do São Bernardo 4-3 no estádio 1º de maio. Foi a primeira vitória do Daniel Paulista no comando do Vozão. Ô, Pedro, eu tô vendo a escalação do Ceará no primeiro turno aqui. Foi no dia 1º de abril esse jogo, tá? Mas tá bem diferente, viu? Bem diferente. O Richard no gol bateu, Rafael Ramos não tá aqui, Éder, Luizão e Fernando. Tá, a zaga é toda... A zaga do Luizão e o Rafael Ramos, ambos estão em transição física, estão vetados pelo departamento médico, por isso uma zaga bem diferente do Ceará nesta noite. Parabéns, Pepe. E no apito, olha o apito, quem apita? Quem apita é o mineiro, Paulo César Zanovelli da Silva, o assistente número 1 também de Minas Gerais, Celso Luiz da Silva, e o assistente número 2 de Tocantins, Cipriano da Silva Souza. Já comenta aqui na Band os analistas, hein? O que eles pensam de Ceará e Ponte 2030 no Castelão. Até já! Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Concentração. Aquele abraço para Paulo e Rita Maluca de Jacumã Conde, na Paraíba, sofrendo faz tempo com a macaquinha, hein? Um abraço para vocês, hein? Edu Inexplicável, Diego Leão e Gustavo Teres não serem titulares.
Ô Pedrão, Diego Leão é esse que renovou recentemente? Renovou até o final de 2027. Inclusive o Diego Porfírio, que é lateral esquerdo de ofício, ele vai jogar na linha de zaga ali, ganhou a posição do Diego Leão, porque o contrato do Diego Leão se encerrou no dia 27 de julho, um dia antes daquela partida contra o Atlético, o último jogo da Ponte Preta na Série B. E aí ele não jogou contra o Atlético e durante essa semana ficou ali aqueles trâmites burocráticos de renovação de contrato e por isso o Diego Leão ficou alguns dias sem treinar. Mas depois deu tudo certo, já saiu no bid, tá regularizado o Diego Leão, mas por ter ficado alguns dias sem treinar, o técnico Márcio Zanardi preferiu o Diego Porfírio no time titular. Muito bem, CH e Gleg e CH comentando. Oi, CH, tá tudo bem com o amigo? Tá balançando a cabeça, parece o boneco da Ezequiel. Você lembra do boneco da Ezequiel na 13 de maio? Ficava assim, em frente na vitrine, né? Ficava... Você passava na 13 de maio, ficava com o chapeuzinho assim, CH balançando a cabeça, o que será que tá acontecendo? Imagem fixa, agora fixou. Agora fixou e tá pra hoje, comentar. Hein, CH? Tá ácido, hein, CH? Eu tô querendo ser educado com ele, que ele tá falando, eu tô prestando atenção, concordando com ele fica tirando sarro de mim, Gleger. Você vê como é que é a vida, né? Aliás, Edu, boa noite. Boa noite, tá Gleger, a todo mundo, ao Pedrinho, a nossa técnica. Parabéns pelo cabelo, Edu. Cada dia que passa, seu penteado fica cada vez mais eletrizante. É o Valmor Chagas do rádio esportivo de Campinas. Tudo original, CH, tudo original. E o meu, CH? O seu é sensacional. O seu é o cabelo artificial mais moderno e elegante do futebol brasileiro. Então é o seguinte, sobre o jogo, o Edu, a torcida da gente é sempre para a vitória dos times de Campinas, evidente, né? Essa draga que a Ponte se encontra em termos de pontuação na Série B não é bom para ninguém. Independente, nós, cronistas, queremos o bem do futebol de Campinas. Agora, você olha uma escalação dessa, eu não vou chamar de invenção, primeiro que eu não sei qual é a condição física do Diego Leão. Mas o Porfírio, ele não dá conta de ser lateral esquerdo, vai virar zagueiro. Desculpa, se eu estiver equivocado, eu no jogo vou falar, olha, não era bem assim, eu não conhecia essa característica e o Porfírio tá dando conta do recado. Ponto. Eu espero dizer isso, mas não acredito que isso seja possível. E o ouvinte dizendo aí, não é? Como é que pode o Telles, o Gustavo Telles e o Diego Leão estarem fora desse time titular? Não são tantas as opções ainda, né? Ou não são tantas as opções que o Zanardi tem. Então não dá muita discussão. Agora, na zaga dá. Não conta com o Márcio, não sei o que. O Márcio também, ainda bem que ele tá fora. Tecnicamente, nada contra o jogador, mas isso não pesa. Agora, o Barcelos fora, isso pesa. Barcelos numa linha de 3, zagueiro do lado esquerdo. Aí ele faz falta. No lateral esquerdo não tá dando conta, segunda linha não tá dando conta, e também de segundo volante, mas ali de zagueiro, na última partida contra o Atlético, ele foi bem. Aliás, parte da responsabilidade e do bom performance da zaga da Ponte naquela partida, eu acho que tem uma relação direta com a escalação do lado esquerdo ali do Danilo Barcelos. Agora o Barcelos não vai jogar. Vai jogar o Diego Porfírio. Eu preciso assistir para ver. Eu estou preocupado, bastante preocupado. Mas como eu já considero o Ceará como favorito, apesar do futebol, uma tentativa da Ponte apresentar algo diferente, e apresentou até, só que não adianta nada ficar jogando bem. Tem que ter garra, tem que ser intenso, mas a Ponte precisa ganhar o jogo. E agora o jogo é lá no Castelão. O que rema também a favor é que o Ceará está fazendo uma campanha irregular, tem 22 pontos, é o primeiro time fora da zona do tacho do capeta, não é? E na mão do Daniel Paulista foram 5 jogos e nenhuma vitória dentro de casa. Me parece para esse time aí, jogar no Castelão é um verdadeiro fantasma. E tomara que a Ponte seja esse fantasma e ganhe o jogo. O empate em uma condição normal de campeonato, uma pontuação maior da Ponte, seria um ótimo resultado.
Na situação que a Ponte se encontra, Edu, só a vitória interessa. No restante, voltando o Brandão para o time, a manutenção do meio campo, tudo isso está dentro do script. Mesmo porque você olha o banco de reservas, como vocês já destacaram, só tem o Baianinho e o Rodrigo Souza. O restante é garoto. Então, de qualquer maneira, boa sorte para a Ponte, mas o favorito para ganhar o jogo é o Ceará, Edu. Bem lembrado, CH. Eu ouvi o Pedrão, o CH falou, lembrei, quase 2 meses que o Ceará não ganha em casa. E o Danilo Barcelos, ele se machucou, Pedrão, na Série C ano passado, num jogo aqui, Ponte Ipiranga. Sim. 8ª rodada, tava no começo da Série C, 8ª rodada, Barcelos se machucou, não jogou mais 2025, e ele voltou exatamente contra o Ceará no primeiro turno, que foi 1-1, no dia 1º de abril. Ele ficou de junho de 2025 até final de março 26 sem jogar, Danilo Barcelos. E agora se contunde novamente. Oi, Gleger, sim, macaca escalada. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Tudo bem aí, né, Edu? Um abraço pra você. Outro. Boa noite pro amigo ligado na Bandeirantes. Eu já expliquei esse lance aí que o Silvério dá essa cornetada no Zorzinho, mas eu já expliquei, viu, Edu? Né? Edu, chovendo molhado falar da Ponte hoje, né? Por exemplo, você vê que o torcedor, ele pensa como a gente. Por exemplo, eu teria escalado o Diego Leão, teria escalado o Teles, mas o PP traz uma informação e aí a gente precisa admitir também que o cara não treinou, né? Não estava focado no jogo. Aí vem a questão da renovação, né? Aquele processo que a gente sabe como é que funciona. De repente renova, não dá para você colocar um cara sem ritmo. Deixa no banco, vai colocando aos poucos, vai adquirindo ritmo e ele, para mim, sem dúvida nenhuma, é titular desse time da Ponte. Então é isso, acho que essa a única coisa a se dizer sobre o time. No restante, no mais, a gente espera e tem a expectativa de que a Ponte faça um bom jogo. Ela tem tido bons momentos dentro de uma partida. O grande problema, Edu, é que ela não consegue manter os 90 minutos, não consegue manter a mesma sequência, não consegue manter a mesma intensidade, não consegue manter aquele bom momento dentro dos 90 minutos. Inclusive foi uma pergunta que eu fiz para o Zanardi quando ele participou lá dos donos da bola. E ele disse que é o aspecto emocional. E aí a gente realmente tem que concordar com ele. A situação é complicada, você tá ali bem no jogo, de repente tem uma falha ali do zagueiro, você toma o gol. Aí foi por água abaixo toda a estratégia, todo o emocional do time, isso tem atrapalhado muito o time da Ponte. Tomara que hoje não. Tomara que hoje ela consiga manter esse equilíbrio, ter aquele bom momento que ela tem tido, principalmente nos 2 últimos jogos, e que ela consiga um bom resultado. O CH falou uma coisa que é verdade, né? Você vê, a Ponte, pela circunstância do campeonato, só a vitória interessa. Mas numa situação de campeonato, se não tivesse nessa situação, um empate seria um resultado maravilhoso. Mas não dá. É andar pro lado, né? Se a Ponte conseguir empatar. Então tomara que ela consiga fazer um bom jogo, manter os 90 minutos e vencer a partida. Essa é a nossa expectativa, mas eu quero deixar claro que, sem dúvida nenhuma, o Ceará é o favorito para o jogo de hoje, Edu. Muito bem. Vamos relembrar então, Pedrão. Vamos relembrar aqui, é o seguinte, gente, eu fiz o levantamento. Hoje o Elvis completa 150 jogos, então eu passei a me perguntar os últimos que conquistaram, assim, mais de 100 jogos e tal, digamos assim, de 15 anos pra cá. Porque tem alguns, que nem o Adrianinho, que é o primeiro aqui da fila, ele começou lá atrás, em 97, eu vou explicar, mas ele encerrou na Ponte, o maior número de jogos dele foi bem depois disso. Adrianinho, 258 jogos e 36 gols. Quem não se lembra de Adrianinho? Explicando, Adrianinho, ele estreou em 97, numa partida Ponte Goiatuba, no Majestoso, Série B. A Ponte venceu de 1-0, gol do zagueiro Renato Carioca. Jogou no Guarani, Renato Carioca. E ele entrou no lugar do Dida, lateral esquerdo. Dida, do Corinthians, campeão brasileiro. Dida que foi campeão brasileiro pelo Curitiba, o Dida. Dida tem um nome, Dida estava na Ponte, 97. Foi o único jogo do Adrianinho em 97. Jogou pouquinho, 98, 99. Adrianinho começou a jogar mesmo em 2000. E aí ele foi até 2003,
e depois ele foi embora, foi pro Corinthians, teve andança, voltou pra Ponte em setembro de 2012. Ficou até dezembro de 2015. No dia 6 de dezembro de 2015, logo após Ponte Sport, Adrianinho anunciava sua saída. Tinha 35 anos e ele foi para os Estados Unidos. Ele foi jogar no Fort Lauderdale Strikers. Deve ser isso. Vou repetir, hein? Fiquei em casa treinando. Fort Lauderdale Strikers. A Ponte jogou com esse time aqui. Tem um amistoso lá que a Ponte foi fazer. Aliás, foi aqui o amistoso. Foi aqui. 2015. E Adrianinho, curiosamente, 2015. O Adrianinho se acertou com a equipe americana e tal. Encerrou em dezembro de 2015, foi embora para lá. E deve estar lá até hoje nos Estados Unidos. A última notícia é que a Adrianinho trabalhava nessa equipe aqui. Vamos lá, então, por isso que eu coloquei entre os últimos 15 anos o Adrianinho. Que ele, o maior número de jogos dele foi de 2012 para cá. Muito bem. Aranha, 209, goleiro Aranha. Primeira passagem, 2003 até 2009. Voltou 2016 e ficou 17 também. Roger, sim. Roger, 201 jogos e 67 gols. Foram 5 passagens pela Ponte, Roger, hein? Revelado na Ponte, começou 2003, o último ano, Roger, aqui, 2020. Encerrou a carreira em 21 na Inter de Limeira. Hoje é técnico do Atlético Goianiense, Pedrão, não sabia. Fez 4 jogos lá, 3 vitórias e um empate. Não sabia que o Roger estava no Atlético Goianiense. Estava com o Londrina aqui na decisão contra a Ponte, a Série C, teve as andanças dele, América Mineiro e tal, agora está no Atlético. Dirigiu o Sport esse ano. Foi campeão pernambucano. Bem lembrado, Pedrão. Sport, América Mineiro, agora Atlético. Renato Cajá. Cajá fez 178 jogos e 45 gols. Dos 45 gols, 7 de falta e 10 de pênalti. Também foram 5 passagens pela Ponte. A primeira 2008, a última 2019. Vamos lá. Goleiro Ivan Quaresma. O que aconteceu com o Ivan Quaresma? 163 jogos na Ponte. A última partida, 2016, foi assim. Era a última partida da Ponte, 2016. Jogava no majestoso Ponte Curitiba. E era o Felipe Moreira, o treneiro. Porque Eduardo Batista tinha saído e tinha acertado com o Palmeiras. Ponte Curitiba. Tava 2-0 pra Ponte, aí o Felipe Moreira falou: "Ô, Ivan, vem cá, entra." O Aranha era o goleiro. Minutos finais. Aquele gostinho de entrar só por entrar. Aí entrou o Ivan, foi a estreia dele, entre aspas, né? 2017, o Ivan não jogou. O Ivan estava firme na base, mas o Ivan ficava no banco. Participava do profissional, mas não jogou uma partida no profissional, o Ivan. Quando chegou 2018, a Ponte chamou o Aranha, fez um acordo. Ó, porque tinha uma grana preta para ganhar. Não sei quem foi o presidente, se foi o Vanderlei Pereira, fizeram lá um contrato com o Aranha e não dava para pagar. Ó, o Aranha, quem vai pro gol é o Ivan. Aí fizeram um acordo lá com o Aranha, tal, pagar 20 mil por mês, em quantos anos? E aí, 2018, primeiro jogo da Ponte no Pacaembu com o Corinthians. O que aconteceu? A Ponte venceu 1-0, gol do Felipe Saraiva, e o Ivan pegou um pênalti cobrado pelo Jadson. E aí o Ivan estourou. Quando o jogador da Ponte, nessa passagem do Ivan aqui na Ponte, ele foi 6 vezes, aliás, 5 vezes convocado para a seleção, incluindo a seleção principal e a seleção olímpica. E teve um torneio em Toulon, que ele defendeu um pênalti contra o Japão, era decisão, último pênalti, o Ivan defendeu e o Brasil foi campeão sub-23 em Toulon, na França. Bom, o Ivan, o que aconteceu com o Ivan, gente? O Ivan saiu da Ponte... Reserva do Remo está atualmente. Não, mas ele foi pro Corinthians? Foi pro Corinthians. Quem que era? Cássio era o titular? Era o Cássio. Depois ele foi... Pro Zenit da Rússia. Foi pro Zenit, jogou pouquíssimo. Volta pro Vasco. Vasco, então. Reserva do Léo Jardim. Léo Jardim, titular até hoje. Vai pro Inter. Não, se machucou. No Vasco também. Não, no Inter. No Inter ele começa como reserva e aí, acho que no ano passado... Não, era janeiro. Primeiro jogo dele no Inter, ele se contundiu. Ficou um ano parado. Ficou um ano, estourou o ligamento do joelho. E agora, ele tava lá no banco contra o Santos e Remo agora, lá em Belém? Copa do Brasil? Ele e Igor Vinhas, ambos reservas do Remo. Igor Vinhas. Bom, Ivan, 163 jogos. Depois, lateral direito e volante Guilherme. Você se lembra de Guilherme? Guilherme, revelado na Ponte, 154 jogos e 11 gols, hein? Na Ponte, 2009 até maio de 2012. Depois foi pro Corinthians. Elvis, hoje, 150 jogos.
22 gols, 26 assistências. Dos 22 gols, 10 de pênalti, 5 de falta. Ferron, lembra de Ferron, zagueiro? 148 jogos e 9 gols. Entre 2011 e 2013. Ferron subiu com a Ponte Brasileira em 2011 e foi vice-campeão da Sul-Americana. Fernando Bob, quem não se lembra de Fernando Bob? 148 jogos e 5 gols. Você se lembra de 7 de novembro de 2023? O gol que ele fez contra o Vélez na Argentina. O Vélez era campeão argentino. O Chapelito. Tá aí. Fernando Bob. Primeira passagem de 2013 a 2015. Segunda passagem de 2017. Sim, CH, Fernando Bob. Esse gol do Fernando Bob contra o Vélez pela Sul-Americana, eu nunca mais me esqueço da narração do Carlos Batista lá da Argentina. Teve um contra-ataque, ele saiu cara a cara do goleiro, meteu um chapelito, né, que deu aquela cobertura, e aí o narrador terminou a frase depois de ter narrado Ponte Preta, Ponte Preta, Ponte Negra. Ponte Negra? Ponte Negra. Ponte Negra, Ponte Negra, Ponte Negra, Bob, que lástima, 1-0 Ponte Negra. Boa! Nunca mais me esqueci disso. Boa, CH, boa! Bom, Fernando Bob, 148 jogos. Depois tem aqui o Wendel, 136 jogos. Lateral esquerdo, o Wendel. Depois de Wendel, quem que surgiu como lateral esquerdo da Ponte, hein? O Wendel de 2011 a 2013. Também subiu com a Ponte, 2011, Brasileirão e vice na Sul-Americana. Leonaldi, 132 jogos e 9 gols. Leonaldi não é considerado revelação. Ele veio do Taubaté, ficou pouquinho na base e foi para o profissional. De 2021 a 24 na Ponte, hoje está no Novo Horizontino. O Leonaldi. O Arthur, lateral direito, lateral esquerdo, perdão. Lateral direito, né? Lateral esquerdo. Arthur é esquerdo. Esquerdo. Olha, tava falando disso, que apareceu aí, Arthur. Arthur fez 129 jogos e ele só fez um gol, Pedrão, Arthur. E embora lateral, foi no Morumbi contra o São Paulo. Campeonato Paulista do ano passado. Do ano passado, a Ponte venceu por 2-1. O único gol de Arthur. E o Arthur tem uma coisa interessante. A primeira passagem de 2017, ele foi vice-campeão paulista. Segunda passagem, de 22 a 23. Quando o Arthur chegou, a Ponte já tinha sido rebaixada para o Paulista. Foi o comecinho do Hélio. Estava começando a Série B de 2022. O Arthur não foi rebaixado. Aí ficou 22, ficou 23, Arthur foi campeão da Série A2, 23 pela Ponte. Terceira passagem, 2025, voltou e foi campeão da Série C. Está com 32 anos, está no Londrina, o Arthur. Jefferson, lateral direito, lembra de Jefferson? Jefferson, revelado na Ponte, 127 jogos e 2 gols. Ficou de 2013 a 2018, depois foi para o Vitória, do Vitória foi para o Vila Nova, voltou para a Ponte. Em 2020, ficou um pouquinho, hoje está com 30 anos, está no Brusque. Deixa eu ver quem mais aqui. Renan Fonseca, zagueiro, 124 jogos, revelado na Ponte, Renan Fonseca. Ficou 2010, foi embora, voltou 2019. Josimar Volante, infelizmente faleceu no acidente do avião da Chapecoense, em novembro de 2016, tá? Josimar fez 115 jogos, com 2 passagens. Roberto Volpato, goleiro, 105 jogos, veio do Ituano para a Ponte em 2012. Diego Sacomã, 105 jogos e 2 gols, inclusive em derby. Jogou 2012 a 2014 na Ponte. E parou já o Sacomã, estava no Juventus, último clube dele. Lateral direito, Nino Paraíba, lembra de Nino Paraíba? 102 jogos e 1 gol. Elton Volante, com 2 passagens, 102 jogos. E o Vanderlei foi o seguinte, o Vanderlei, atacante, primeira passagem, 2006 a 2008. Aí o Vanderlei foi embora e tal. Quando o Vanderlei voltou para a Ponte em 2020, estava tudo baleado. Ele faltavam 2 jogos para completar 100 jogos. E Vanderlei fez arrastado, 100 jogos, jogou mais um, total de 102. Tem o Luca que hoje está no Guarani. O Luca na Ponte fez 101 jogos. Jogou 2017, voltou 2022. Ele fez 45 gols na Ponte, o Luca, hein? Hoje no Guarani, tudo bem, 10 anos atrás, mas no Guarani fez 2 gols. E Baraca, lembra de Baraca, gente?
Baraca, 101 jogos fez na Ponte. Aquele Ponte Lanús, no Pacaembu, primeira decisiva da Sul-Americana, naquele dia a Baraca completou 100 jogos redondinho. Aí teve o jogo da volta na Argentina, a Ponte perdeu o título, foi o último jogo dele, 101 Baraca, que depois passou pelo Guarani em 2017. Meus amigos, encerrando com o Roger Williams, preparado meu filho para mais uma? Preparadíssimo, Eduzaço, boa noite a você, um grande e forte abraço, como diria Leandro Bolles, eu já estou preparado aqui já. E para você ter uma noção, eu adoro números, você também, né? Eu vi hoje, tive a chance de conhecer os famosos papéis do nosso Edu Pinheiro. Eu tô hoje completando, que eu tenha relatado, mas acho que alguma coisa escapou. 86 jogos aqui pela Bandeirantes Campinas. Não diga. 33 do Guarani, 37 da Ponte Preta, 5 do Corinthians, 5 do São Paulo, 3 do Palmeiras, 2 do Santos. São 224 gols narrados aqui pela Bandeirantes Campinas, essa casa que me recebeu tão bem. Tô indo para mais uma temporada, né? Foi justamente em julho, há 3 anos atrás, que eu cheguei aqui. E eu tô muito feliz em poder ir para mais uma transmissão e quem sabe dando sorte pra nossa nega véia campineira, Edu. Que maravilha, 3 anos, como passa rápido, rala jovem, Roger Williams pela ponta esquerda, hein? Pedrão, ponta escalada repetindo. Ponte Preta de Vinícius Ferrari no gol, Júlio na lateral direita, Palácios, Diego Porfírio e Lucas Cunha na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio de campo, Léo Gomes, André Lima e Elvis. No ataque, David da Hora e Brandão. Essa é a macaca escalada pelo técnico Márcio Zanardi, Edu. Seja o que Deus quiser. Pessoal do YouTube, encerrando, o Lucas Pessoa vai passar no primeiro turno. Quando tava 1-1 lá, ó, o gol que o Elvis hoje, completando 150 jogos, perdeu. O gol que o Elvis perdeu. Olha lá, ele constrói, entrega pra Everton Brito. Everton Brito vai, chuta, o goleiro... Ó o gol que ele perde, CH! Vamos repetir? Olha o gol que perde, hein? Incrível. Incrível o gol perdido pelo Elvis. Olha lá, constrói, chuta, sobra para Elvis e limpinho, chutou pra fora. Final do Concentração Bandeirantes. Vem aí, Ceará e Ponte com Roger Williams. E até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor, agora o jogo é com a Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes. Estádio Arena Castelão em Fortaleza, a capital de todos os cearenses. Tem sequência Série B no Campeonato Brasileiro. 21ª rodada vai começar. 26 graus em Fortaleza nesse momento. Duelo de alvinegros, o Vozão, o Ceará Esporte Clube recebe a Associação Atlética Ponte Preta, Macaca Campineira. Jogão importante, jogão grandão que você acompanha com todo o timaço do Batista em FM 85,7. Aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, nos aplicativos que você tem baixado aí no seu aparelho celular. Também no YouTube, já com as nossas lives abertas, youtube.com/Bandeirantes Campinas. youtube.com/Bandeirantes Campinas. Já vou colocar a meta de likes pra você, vem comigo. Deixa lá o seu comentário no chat, eu registro ao vivo pra você. Também no youtube.com/
Portal Carlos Batista, youtube.com/Portal Carlos Batista. Nós estamos chegando. CBF marca o jogo para as 20h30, hora esportiva do Brasil. Portanto, em 20 minutos tem bola rolando aqui na Bandeirantes Campinas. Com o Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambambam. Tem futebol na Bandeirantes. O coração vai batendo mais forte. O torcedor da Ponte se pergunta, será que é hoje? Eu digo, tem que ser hoje, não dá pra esperar mais. A cada jogo que passa, a Série C se aproxima. E a pátria Ponte Pretana não merece isso. São 105 dias sem ganhar, senhoras e senhores. A última vitória foi em 24 de abril, quando fez 1-0 no América Mineiro em casa. Só que o bicho papão não é tão feio assim, não. No primeiro turno em Campinas, 1-1. Ué, mas não ganhou, Roger? Tudo bem, mas a Ponte, que tem o maior número de derrotas nessa Série B, não perdeu para o Ceará, que aliás não vem bem também. É apenas a 16ª força dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E é por isso que as expectativas, as esperanças estão renovadas para o jogo de hoje, que a Bandeirantes transmite para você. E a partir de agora, o giro de vozes que farão a nossa jornada esportiva. Começando com a Ponte, lanterna, 9 pontos, vem de empate 1-1 com o Atlético. São 2 jogos seguidos apresentando uma evolução no seu futebol. E hoje a expectativa é de vitória. Vem no 3-5-2, tem improvisações, mas quem vai contar tudo isso é o repórter Bandeirantes. Alô, Pedro Piscinato, abraço, Pepe! Fala, Roger Williams, um grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo que tá ligado na Bandeirantes nessa sexta-feira chuvosa aqui na cidade de Campinas. E como você bem disse, é dia de lavar a alma. Hoje a Ponte Preta desencanta, vai voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta com diversas mudanças para essa partida, a 9ª partida sob o comando do técnico Márcio Zanardi. E como você bem disse, o time da Ponte Preta vem mostrando uma evolução, conquistou um empate na última rodada, o primeiro ponto sob o comando do técnico Márcio Zanardi, e é claro que vai tentar surpreender a equipe do Vozão na Arena Castelão e tentar uma vitória após 105 dias. Ceará, Vozão, 22 pontos, 16ª colocação, vem de vitória sobre o Bernô fora de casa por 4-3. Só que é o seguinte, hein, Pepe, não vence em casa há quase 2 meses e tenta reaproveitar o rendimento que tinha antes, depois de um período grande de paralisação dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E o Ceará do conhecidíssimo na Praça Daniel Paulista, hein, Pepe? É isso, inclusive a primeira vitória sob o comando do técnico Daniel Paulista foi na última rodada. Foi o 5º jogo dele, a primeira vitória naquela oportunidade. O Vozão bateu o São Bernardo por 4-3. E é claro que hoje, junto do torcedor do Vozão, que tem a melhor média de público desta Série B, mais de 11 mil torcedores, o Ceará vai tentar vencer e conquistar mais 3 pontos e dar aquela afastada ali da zona da degola. O Ceará é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 16 pontos somados, tem 22 pontos somados e ocupa a 16ª posição. Roger Williams. Comentaristas escalados para esse jogão de sexta-feira à noite, os embalos de sexta-noite. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, CH. Um abraço, Roger, boa noite a todos. A gente sempre espera que a Ponte vença seus jogos, né? Tá difícil ultimamente acreditar. Como eu gostaria de comentar algo diferente. O favorito é o Ceará. A Ponte é uma franca atiradora e é zebra para o jogo. Tem o retorno do Brandão, que eu acho que na circunstância é positivo, ele mantém o meio-campo e coloca o Porfírio como zagueiro ou terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Eu não tenho condição de falar se isso vai funcionar ou não. Agora,
pode ter uma variação esse esquema aí, que é o Porfírio saindo com a posse de bola, Porfírio de lado esquerdo e o Brian fazendo a dobrada do lado esquerdo. Vamos aguardar. O jogo vai mostrar, mas o favorito para ganhar o jogo, infelizmente, é o Ceará. Roger. CH estará comigo com bola rolando e ele já esteve lá e sabe tudo de futebol. Alô, Gleger Zorzinho, um abraço pra você, boa noite, Glegaço! Tudo bem, né, Roger? Boa noite pra você também, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Parabéns aí, viu, Roger, pelos números de seus aqui na Rádio Bandeirantes, parabéns. Talentoso, competente, fico muito feliz em tê-lo como parceiro aqui de equipe Bandeirantes. Olha, Roger, a Ponte é aquele negócio, né? Tomara que ela consiga, cara. A gente vem falando isso todo jogo, a expectativa sempre melhora, sempre cresce. E em alguns momentos da partida a gente até, olha, hoje a Ponte vai ganhar, hoje a Ponte tá jogando bem. De repente vem ali um lance, acaba tomando um gol, ou tomando a virada, né? Ou tomando o gol de empate, enfim. A Ponte tem tido isso durante toda a competição. Agora, a expectativa, claro, é que o Zanardi consiga dar um plano para esse time e consiga manter os 90 minutos. Essa é a minha expectativa, que a Ponte faça um bom jogo e vença o jogo. Mas claro, tô com o CH nessa, o Ceará é o favorito para a partida, Roger. Ainda não é grande o público no estádio Castelão, o público vem chegando, muito trânsito do lado de fora do Castelão. E pro Ceará que tem aí um público muito bom, sempre tem, né? Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, uma média de 8.974 torcedores, o terceiro melhor da Série B. Tem o Ceará em 10 jogos que fez em casa e hoje com um adendo, hein? Valores promocionais para as mulheres alvinegras de lá, né? Com entradas a partir de R$5. Cincão pra mulherada, a câmera mostrou nas arquibancadas muitas mulheres, torcedoras do Vozão, que estarão por lá. E por que, Pepe? Me perguntaria você, por que esse preço especial para as mulheres? Hoje, 20 anos da Lei Maria da Penha. Uma lei importantíssima, uma lei que defende as mulheres, né, contra esses machões, que não encara outro machão de frente, mas bate na mulher, mais agride a mulher, mais ameaça a mulher, violenta a mulher. Então, 20 anos dessa importante lei. Parabéns aí ao Vozão em prestigiar as mulheres com R$5 no jogo de hoje, um valor promocional, e fica aí a nossa conscientização da equipe de esportes da Bandeirantes para que você denuncie, você mulher, você que é homem também, sabe de outro homem que pratica violência contra a mulher. É uma campanha muito importante, os canais estão aí para você denunciar também. E essa partida que inicialmente seria no Castelão, o Ceará pediu para mudar o jogo para o PV, para o Presidente Vargas. A CBF havia aceitado, só que o Ceará pediu para voltar para o Castelão. E estamos vendo aí, Castelão, um dos estádios mais bonitos do Brasil. Expectativa de casa cheia nesta noite, Roger. Estádio de Copa do Mundo, estádio de Copa. Vem aí o plantão esportivo mais bem informado no Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Já esteve aí no Concentração, vai apresentar um intervalo Bandeirantes e depois do jogo apito final. Tá tudo bem, Eduzaço? Um abraço pra você, boa noite. Boa noite, melhor agora com você, Roger Williams, os demais amigos da Bandeirantes, nossos queridos ouvintes aí no YouTube, pelo rádio. Um grande abraço, nosso muito obrigado. E já tem gol na Série B, hein? Lá em Ponta Grossa é gol do São Bernardo. Pedrinho, no comecinho, Operário 0, São Bernardo 1. Operário de Ponta Grossa que, olha, Operário terceiro colocado, hein? Faz grande campanha. Hoje é só isso. Operário São Bernardo, Ceará e Ponte. Amanhã, 16 horas, Vila Esporte, 18h30, Ribeirão, Botafogo e América Mineiro. Domingo, 11 horas, 11, hein? Atletique e Criciúma lá em São João del Rei. E à tarde, às 16, tem Novo Horizontino e Juventude, tem Náutico e Atlético Goianiense, 18 horas, Cuiabá e Fortaleza. Tem na segunda, tem, e tem na terça também. Segunda, Goiás e Londrina, na terça, Avaí e CRB. Olha, no Brasileirão, os paulistas em ação, amanhã tem São Paulo, né? Amanhã, 16 horas, Porto Alegre, Grêmio e São Paulo. Domingo, o Mirassol joga em BH contra o Cruzeiro, 11 horas, cara. Domingo, 11 horas.
Cruzeiro e Mirassol. Domingo à tarde, Palmeiras e Inter, Bragantino e Corinthians, Santos e Atlético Paranaense. E o Flamengo pega o Vitória também no domingo. E o Guarani joga na Série C, joga na segunda-feira, 20 horas, lá em Anápolis, contra o Anápolis. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi e Lucas Pessoa no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Roger Williams. Tem futebol na Bam Bam Bam. Tem futebol na Bandeirantes. Já já tem Ponte Preta e Ceará. Ceará e Ponte Preta, Arena Castelão em Fortaleza. Deu pra gente ver, torcedor da Ponte tá por lá também, uai. Torcedores da Ponte Preta com a faixa da Jovem, né? E você me confidenciava aqui que há um pacto das duas torcidas, são união. Aliadas, né? Isso, a torcida jovem da Ponte Preta com a torcida Ceará Amor são amigas ali. Acreditamos que daqui a pouco possa chegar mais torcedores da Ponte Preta, mas a faixa já está por ali. A faixa já tá, alguns torcedores também, para ver, quem sabe, uma vitória depois de tanto tempo, depois de 105 dias sem ganhar. Aí deixando o seu like para mim, já tem as escalações aí. Vamos botar uma metinha de 100 likes no primeiro tempo, Pepe? Para começar. Para começar a esquentar. Para chamar a vitória da Macaca nessa noite. Para chamar a vitória, já temos aqui. Me ajuda com a matemática aí, 34 mais 14, 38, 48. Ó, já tem metade, vai de lambuja, 50 likes para começar. Mais que para ser a nossa primeira meta. Abraçando aqui o Silvio Quitério Santos, o Jaelson Nascimento, essa galera que é sempre a primeira a chegar, o Gustavo, o Pedro Paulo também. Galera Ponte Pretana que vem comigo, deixa eu dar uma passadinha aqui na outra live, muita gente acompanhando já, hein, galera, tá chegando, atendendo o nosso chamado, abraçando aqui o Carlos Lemos Matozinho, o Douglas, Pedro Ribeiro, Emerson Santana, toda essa galera tá comigo aqui, deixa o like aí, já passamos de 50, a Bandeirantes anuncia as escalações dos dois times e do trio de arbitragem pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Essa mata Ponte Preta. A Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi num 3-5-2. Macaca de Vinícius Ferrari no gol número 30. Júlio na lateral direita tem a camisa número 2. Trio de zaga de Sérgio Palácios 23, Diego Porfírio número 13 e Lucas Cunha com a 3. Na lateral esquerda, Kevson tem a 32. No meio de campo, Léo Gomes 16, André Lima número 8 e Elvis, capitão e camisa 10 da Macaca. A dupla de ataque,
David da hora 18 e Brandão, camisa número 21. Repeteco aqui da escalação da Macaca de Vinícius número 30, Júlio número 2, Palácios 23, Diego Porfírio 13 e Lucas Cunha com a 3. Na lateral esquerda, Kevson 32, Léo Gomes 16, André Lima número 8 e Elvis número 10. Na frente, David da hora 18 e Brandão 21. No banco de reservas, à disposição de Zanardi, Guilherme Viana, goleiro, Diego Leão, zagueiro, Rodrigo Souza, volante, Juan, também volante, Damião, atacante, Daniel Baianinho, atacante, Miguel, atacante, Gustavo Teles, volante e Gustavo Almeida, zagueiro. Meu passado é todo coberto de glórias. O Vozão, comandado pelo Daniel Paulista. Ceará que vai com Richard, capitão, goleiro número 1. Brian Borges, ex-Ponte Preta, 31 na lateral direita. Dupla de zaga de Thalisson, número 3 e Gabriel Silva, 71. Na lateral esquerda, Sávio tem a meia dúzia. No meio de campo, João Gabriel, 81, Pavani, 21 e Vina, 29. O trio de ataque, Giulio, 35, Nicolas Ferreira, Nico Ferreira, camisa número 20 e Luca, 99. Repeteco aqui da escalação do Ceará: Richard, Brian Borges, Thalisson, Gabriel Silva e Sávio, João Gabriel, Pavani e Vina, Giulio, Nico Ferreira e Luca. No banco de reservas, à disposição do Daniel Paulista, Matheus Nogueira, 22, Renzo Lopes, número 7, Matheus Araújo, número 8, Lucas Mugni, número 11, Luiz Otávio, 13, Sanches, número 12, Richardson, 26, Melk, 40, Uchela, 45, Enzo Lodovico, 60, Caio, 88 e Cauã Ziegler, 90. Arbitragem do jogo. Quem apita é o experiente mineiro Paulo César Zanovelli da Silva. O assistente número 1, Celso Luiz da Silva, e o assistente número 2, Cipriano da Silva Souza. O VAR fica a cargo do Rafael Garcia de Andrade. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Cara, teve uma imagem agora do Castelão de cima, assim, do alto, é maravilhoso, né? Que o estádio lindíssimo em Fortaleza. E, claro, a expectativa é de que a Ponte consiga um bom resultado. A gente percebe na fisionomia dos atletas, né, uma certa concentração, isso é muito importante, mas que mantenha os 90 minutos, né? A expectativa é de que a Ponte consiga ter um bom futebol durante os 90 minutos. Não adianta começar bem, faz um bom primeiro tempo, como ela fez contra o Fortaleza, jogando aí mesmo no Castelão. Primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo não conseguiu manter a mesma intensidade, o mesmo ritmo e acabou perdendo o jogo. Então, a expectativa é de que aconteça isso, de que ela tenha um bom futebol do começo, mas mantenha até o final do jogo para que ela possa ter um bom resultado. O Roger lembrou bem, né? No jogo de ida foi um empate, né? No Majestoso, e de igual para igual a gente sabe do equilíbrio que é essa Série B. Então ela pode ter que tentar equilibrar na parte técnica, se superar na parte física e emocional para que ela possa ter um bom resultado. Essa é a minha expectativa, CH. Claro que o favoritismo é todo para o lado do time cearense, mas a nossa expectativa, claro e óbvia, é de que a Ponte consiga um bom resultado. E você, CH, o que espera para o jogo? Boa noite. Boa noite, Gleger. Eu espero que a Ponte vença o jogo, mas não acredito, sinceramente, antes da bola rolar. Simples assim. O jogo pode mostrar uma outra situação, né? Uma situação de intensidade, de atenção. O time da Ponte tem sofrido nesse campeonato, principalmente pela parte de concentração, parte mental, e isso é muito importante, porque o time está correndo, né? Aparentemente o time está organizado. O problema é esse excesso de erros e quando o treinador tem que mexer no time, que a qualidade técnica com aqueles que estão no banco
cai muito. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Também acho que o Ceará é o favorito, mas sempre fica aquela ponta de esperança para que a Ponte faça um grande jogo, mas principalmente, Roger, tenha um bom resultado. Não adianta nada jogar bem e não vencer. Espero que a Ponte jogue mal, mas que vença o jogo. Roger Williams. CH Gleger CH, os comentaristas de hoje aqui na Bandeirantes. Já tivemos o hino nacional do Brasil, agora um abraço de Daniel Paulista e Márcio Zanardi, os dois treinadores. Ponte inteira de branca, faixa preta no peito, aquelas listrinhas bem fininhas na vertical no uniforme da Ponte, um belíssimo uniforme. O Ceará inteirinho de preto, capitães já tiraram o toss, Elvis, o capitão da Ponte, Richard goleiro, camisa 1 do Ceará, o capitão do Vozão. Arbitragem clássica, né? Meiões, camisas amarelas, calções pretos. Tá bonito demais o estádio Castelão. Claro que para encher esse Castelão tem que descer um mundão de gente de Fortaleza. Não é o que aconteceu, mas certamente nesse momento mais de 6, 7 mil pessoas, sobretudo mulheres, porque hoje temos promoções. A Ponte vai dar a partida, senhoras e senhores. À direita do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico, está a Associação Atlética Ponte Preta, que carrega consigo a fé e a esperança de toda a sua pátria ponte-pretana por uma vitória que não acontece há 105 dias. Do outro lado, o Ceará esperando voltar a vencer em casa depois de muito tempo. Vai começar o jogo, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa Série B do Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, a bola rolando no Castelão e no rádio, na internet, só da Bandeirantes. A Ponte já tentou o primeiro ataque com o Júlio pela direita, tenta uma bola repoteada, agora vem o Vozão para o primeiro ataque, corta mal, tira mal, Dario Palácios, bola voltou para o time da casa, chute para todo lado e acaba sobrando uma falta para cima do colombiano. Primeira falta do jogo, 41 segundos, fica manquitolando. 4 vai lá, já chama atenção com menos de 1 minuto de jogo. Entrou forte demais o tal do Luca, hein, Pepe? É isso aí, o centroavante da equipe cearense sairia com a bola dominada, acabou perdendo o tempo de bola e fez a falta no André Lima. Primeira falta no jogo, falta pra Macaca com menos de 1 minuto. Alô, Iago Goiano, um abraço pra você, tá comigo aqui no meu Instagram, no @Roger_Williams. Se manda o Vozão de novo, bola colocada pra dentro da grande área, rasga a zaga da Ponte, tirou o Lucas Cunha. Houve um pedido de toque de mão, o árbitro falou que não foi nada, ela cai com o Elvis, lado esquerdo do campo, o capitão da Ponte, empurra a bola curta um pouco mais atrás para o Porfírio, é o zagueiro que joga pelo lado esquerdo do campo, é lateral improvisado, nessa linha de 3 zagueiros, é o zagueiro que joga pela esquerda. Bola colocada para fora, a TV vai mostrar a repetição depois da puxeta do jogador da Ponte Preta. Júlio, hein? No que deu a puxeta, a bola resvalou no braço direito dele, hein, Pepe? Acertou no braço direito e estava dentro da área. O garoto Júlio, jovem jogador de apenas 20 anos, aí revelado pela Ponte Preta. Se o VAR chamasse, o VAR é do Espírito Santo. Rafael Garcia de Andrade. CH, já vou te chamar rapidinho porque é um lance polêmico. Ele não marcou, a bola já saiu, já rolou, tudo mais. Vai dar o que falar esse lance aí, hein, CH? Pênalti. Tava com o braço descolado, tentou dar puxeta dentro da área, pênalti. A Ponte começa levando sorte. A Ponte, que sempre é prejudicada pela arbitragem, dessa vez foi ajudada. Domina David, da hora, levanta essa bola, passou pela ponta esquerda. Elvis chegou, tocou de cabeça, devolvendo para Brian. Tá dentro da grande área, chega rasgando o Brian Borges. O rebote volta da Neguinha. Aqui fora da grande área, ajeita André Lima. Aqui setor direito do campo, botou lá pela ponta para Júlio. Chegou contra a marcação. No seu contrário, levantou na área, passou por todo mundo. Tira como pôde Gabriel Silva, o jovem zagueiro de 20 anos, afasta dali. Olha a Ponte chegando às principais chances do começo do jogo no time visitante, hein, Pepe? E o Brandão a todo momento brigando ali com a defesa do Ceará, com os zagueiros Thalisson e também com o Gabriel Silva. Ponte Preta responde às ações do Ceará.
Giovanni Pavani vem com a área dominada, agora o Ceará que responde, tocando essa bola pela direita. Atenção, por aqui tem o Brian Borges, devolve pelo meio, descarregando para João Gabriel, um pouquinho mais atrás para Thalisson, recomeça o jogo. Ele tabela, solta essa bola para Gabriel Silva, é o zagueiro que corre por lá. Bola recuada até o goleiro Richard, fora da grande área, ele domina com os pés, chuteira amarela para ele, uniforme inteiro azul, quebra de perna direita, levantando para o contra-ataque, vai subir aqui atrás, sobe o zagueiro, afasta de cabeça Kevson. Depois, na sequência, o jogador da Ponte caído, o árbitro deu sequência no lance. Talvez vai ter que parar, porque tem jogador da Ponte sentindo muito aqui no campo defensivo. 3 minutos e 30 de bola rolando, o primeiro tempo 0-0. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol na Bandeirantes, FM 85,7, youtube.com/Bandeirantes Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Vou dar uma passadinha pelo chat já para registrar aqui toda essa galera que já tá comigo. A meta de likes no primeiro tempo é de 100 likes. Já estamos perto dessa marca, mas ainda falta. Deixa o seu joia pra mim aí. Bola aqui atrás. Palácios antes dele chegou para rasgar o André Lima. A bola cai aqui no setor intermediário. Domina, mas foi deslocado. David da hora veio buscar a bola. Falta. Perto da cabeça do grande ciclo pelo setor defensivo da equipe da Ponte. Léo Gomes cobra a falta. Cobra até a presença do Porfírio. Abre essa bola pelo setor esquerdo. Tá caindo por aqui o Elvis. Deu pelo meio de novo, descarregando para André Lima. Soltou bola forte à frente para Léo Gomes. Muito forte, o zagueiro tirou. Depois na sequência volta a Palácios. No corpãozinho acabou tirando. O árbitro deu sequência no lance, não deu a falta. A Ponte vem para tentar roubar, não consegue. Sobrou com Vina. Vina pelo setor direito do campo. Bate em cima do jogador da Ponte. Lucas Cunha ganha arremesso lateral. Lateral para bater o time da casa aqui pelo setor de ponta direita. 4h51 de bola rolando. Essa é a Bandeirantes Campinas com você. Nos embalos de sexta-noite. É a balada da Bandeirantes. Vem comigo na balada da Band. Domina Elvis. Vamos lá, garoto. Levantou a cabeça, soltou o bolão. Na ponta esquerda, lá vem Macaca. Dominou David. Vai pro solo na grande área. O árbitro manda ele se levantar, hein, Pepe? Foi ali na disputa de bola com o Thalisson. Ficou caído. David da hora, camisa 18 da Macaca, reclamando de um possível pênalti. Vem o Ceará. Cara, o jogo é lá e cá, hein? Luca domina a ponta direita, rolou pra Diúlio. Ele sai da grande área contra a marcação do jogador da Ponte que sai na caça, que é o Lucas Cunha. Volta o rebote pela direita. Vina vai tentar fazer o levantamento. Lá vai ele sozinho, bateu pro gol. A esquerda do gol, pela linha de fundo. Na tentativa do uruguaio, Nico Ferreira passou à esquerda em PP. Ninguém chegou, ninguém pressionou o uruguaio, camisa número 20, o Nico Ferreira. Ele foi ganhando confiança. Arriscou de perna direita, primeira finalização na partida, mas não foi no gol. Tiro de meta para o goleiro Vinícius Ferrari cobrar. Rapaz, pouco jogo de meio de campo, muito jogo de ataque. Quando a Ponte perde a bola no campo de ataque, o Ceará já tá por lá e vice-versa. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 6 minutos, primeiro tempo. Com Elton Grimaldi na mesa de som, com Lucas Pessoa nas imagens do YouTube. Timaço do Gil Kleber. E eu estou confirmando para você. No Castelão, 0 Ceará, 0 Ponte Preta, Edu. Intervalo em Ponta Grossa, em Operário 0, São Bernardo 1, ainda a Série B. Amanhã, 18h30, Ribeirão, Botafogo e América Mineiro. Bandeirantes Campinas. Timaço do Batista na transmissão do jogo da Ponte Preta, tá 0-0. Tem lateral a Ponte para bater pelo lado esquerdo do campo. Kevson vai para a cobrança, camisa 32 do costado. A Ponte ataca a esquerda do seu rádio como se fosse o Lissá de Moisés Lucarelli no primeiro tempo, atacando para o gol do placar eletrônico. O gol do Super Portão Monumental, tombado patrimônio em Campinas. Vai pro domínio, escapa bem da marcação, vem pro lado esquerdo do campo, lá vem Macaca. Vamos lá, Brandão, rolou na boca do gol, pintou primeiro, passou por toda a extensão da pequena área. Faltou um pezinho para colocar a bola para dentro do gol, hein, Piscinato? O Brandão agora saindo um pouco da área, mostrando toda a sua velocidade e sua força. Jogou na frente, chegou adiantado antes que o zagueiro do Ceará. Na tentativa de cruzamento, faltou alguém ali na área para empurrar a bola para o gol e abrir o placar no Castelão. O jogo é lá e cá. Jogo é lá e cá e vem de novo a Macaca. Tá bem no jogo, vem André Lima, tenta o toque de efeito aqui a grande área, seria para o Brandão. Um corte providencial do zagueiro, caiu amortecida para o goleiro Richard. Domina com os pés e vai armar o time do Ceará mais uma vez para o jogo, 7h40. E lá no Ceará tem as team leaders, né? As animadoras de torcida, são mais ou menos 15
bonitas cearenses, hein, Pepe? Sem te comprometer muito, mas só jornalisticamente. Com certeza, um belo futebol no Castelão, belas moças também. Tentou vir, não passe defeito aqui, perde a ponte, já recupera, eu tô dizendo, o jogo é muito Laicá, cara, é muito Laicá. Júlio bate de primeira, levantando aqui pelo setor direito do campo, a ponte vai se armar, com impedimento ou sem impedimento? Sem impedimento, vai fazer o gol, bateu o Brandão, à direita do gol, depois ele levantou o instrumento marcando impedimento, hein, Pepe? Mas é uma jogada que não pode errar, né, o Brandão. O Elvis deu passe ali, realmente estava à frente o Brandão, mas faltou calma ali na frente do goleiro Richard, ficou nervoso, o Brandão tentou bater de primeira, mas não estava valendo, impedimento marcado pelo assistente número 2, Cipriano da Silva Souza. O Hugo tá comigo aqui, Ana Lu sempre aqui comigo, Nalu, Pedro, pessoal lá de Americana. O Santana também tá aqui, Andorinha Pet, eu gosto desses nomes, esses nicknames maravilhosos, tá comigo aqui também. Mariceu, um abraço pra você, Mariceu. E aqui vem Ceará pelo lado esquerdo do campo. Atenção, Nico entrou na área, vai fazer o primeiro, rolou na boca do gol, desvio de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Vina, mas estava em posição de impedimento. O levantamento acontece, Vina quase dentro do gol. Chega pra empurrar, o Bandeira marca o impedimento. Vina diz que não estava. Vamos acompanhar, a verdade é que o gol do Ceará está anulado, hein, Piscinato? Em uma falha do meio de campo da Ponte Preta, a Macaca tinha posse de bola no meio de campo, um passe errado, tentando o garoto Júlio, armou o contra-ataque a equipe do Ceará, mas realmente estava impedido. Vina, camisa 29, jogador experiente aí, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. Gol anulado, segue 0-0 em Fortaleza. É, Ponte Preta. Um pênalti não marcado, um gol anulado, corretamente anulado. O pênalti não, o pênalti aconteceu, vacilo tanto do senhor Rafael Garcia de Andrade do Espírito Santo, que é VAR, quanto do Paulo César Zanoveri da Silva, que é mineiro, o árbitro principal do jogo. Não dá pra ir contando com a sorte assim não, hein, Macaca? Esse é o eletrônico da Bandeirantes marcando, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10-10, 10-10, primeiro tempo. Em Fortaleza, tudo igual, Ceará e Ponte 0-0 e do Zaço. Brasileirão, amanhã 16 horas em Porto Alegre, Grêmio e São Paulo. Bandeirantes com Gleger Zorzin e análise do jogo. Fala já, porque o Júlio retomou a posse da bola, vai pra cima, foi puxado providencialmente, porque senão entraria na área, é falta e vem cartão aí para o Júlio. Júlio no Júlio, hein, Pepe? É isso aí, o garoto da Macaca, lateral direito, perdeu a posse de bola. O Júlio, atacante da equipe do Ceará, sairia cara a cara com Vinícius Ferrari, foi puxado pelo Júlio, que inclusive estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Náutico na próxima sexta-feira no estádio Moisés Lucarelli. Além dele, Lucas Cunha, Kevson, Miguel também, todos pendurados da ponte, o Júlio já sabe que não jogará. Elvis e Palácios também, no total 7 jogadores. Rapaz, isso eu não tinha notado, Palácios e Elvis também estão pendurados. Vamos ficar de olho nos amarelos. Falta para a equipe do Ceará bater. Ponta esquerda está preocupado. Vinícius, jovem goleiro da equipe da Ponte, 30 no coçado. Uniforme dourado com detalhes em preto nas mangas para ele. Bom goleiro. Defendendo o gol da direita. Você em casa imaginando. A Bandeirantes transporta você para dentro do estádio do Castelão em Fortaleza. Autoriza o árbitro mineiro. Lá vem bola levantada para Igan Borges pular para fazer o levantamento. Tem jogada ensaiada. Partiu, ameaçou 2 vezes. Já fazia o levantamento. 2 na barreira se abre, lá vem ela, bola desviada de cabeça, sutilmente desviada, e o goleiro fez firme defesa, não levou muito perigo não, muito ensaio para pouca ação, hein, Pepe? Alguém faltou no ensaio, tava o Brian Borges e o outro jogador do Ceará, o outro saiu, ficou só o Brian Borges, ameaçou, voltou, ameaçou, na hora de cruzar, cruzou na cabeça do Thalisson, que não conseguiu finalizar pro gol, a bola ficou fácil nas mãos do goleiro Vinícius Ferrari. Agora sim, Gleger Zorzin e o jogo, 12 minutos, primeiro tempo 0-0. Eu gosto da postura do time da Ponte, agora precisa estar atento, né? A hora que tem essa retomada do Ceará, você vê que teve um lance, teve o gol bem anulado pela arbitragem e teve o lance lá do Júlio, que ele acaba cometendo a falta, né, no lance que ele perde a bola, ele estava sozinho, então tem que ter um pouco mais de atenção.
Mas eu gosto do time da Ponte. Tá marcando forte, tá saindo, né? Em alguns momentos com velocidade, tá bem organizado em campo. Só tem que ficar atento a esses detalhes. É o detalhe da recomposição rápida e organizada, para que você não seja pego de surpresa. Agora um rapa no Brian Borges, que já jogou em Campinas. É falta para os caras aqui no setor direito do campo. Começa a querer gostar do jogo o time do Ceará. Juntando as duas lives, já passamos de 100 likes. Agora queremos 100 likes na live principal, que é da Bandeirantes Campinas, hein, Pepe? Estamos com quantos likes? Estamos com 80 agora na live da Bandeirantes Campinas. Vai vir antes do 40 intervalo. na live do chefe. Vai vir antes do intervalo para a Macaca sair na frente na Arena Castelão. Rádio Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo a história do futebol de Campinas. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas, as emoções, as vitórias, as derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. A primeira emissora de Campinas. Quinto sinal marca 8h45. Vem Ceará, lançamento na defesa para ataque muito forte e tranquilo para o goleiro. Vinícius faz a defesa. Ele desce no terreno, vai ajeitar de perna direita, sai para o jogo, abre com o colombiano Palácios. São dois gringos em campo. Um colombiano pelo time da Ponte, que é o Palácios. O uruguaio Nico Ferreira, ou Nicolás Ferreira, camisa 20, uruguaio que joga no Ceará. Saída errada da Ponte, da bola de graça e arremesso lateral, cobra, mas com muita velocidade o próprio Nico. O árbitro deu reversão, mandou voltar. Aliás, ele não tinha autorizado. Já vem pro jogo, agora domina Brian Borges, setor direito do campo. Ele devolve lá na quarta zaga, abre a bola com Gabriel Silva, jovem jogador de 21 anos, camisa 71 do Ceará. Abriu pelo setor esquerdo com Sávio, domina a perna esquerda, botou forte esse passe, de novo sai na sobra para conferir. Na boa encaixada o Vinícius. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Quase 15, primeiro tempo, quase 15. E aí, CH? Como começa o jogo na sua ótica, hein, CH? O time da Ponte tá muito nervoso, né? Muito nervoso, erra muitos passes. Tá correndo como sempre, mostra um pouco de organização. O Ceará também tem muitos problemas, né? Um meio-campo do Ceará que não consegue ter desenvoltura. Mas o meio-campo da Ponte também não consegue jogar. Tanto é que o Everson está vindo aqui no pé do volante para tentar armar o jogo. De qualquer maneira, até agora, 0-0 correto. Domina a Ponte, vem para o campo de ataque. Lançado André Lima na boca do gol. Vai pintar o primeiro, bateu fora! Léo Gomes. Léo Gomes erra o gol para Ponte Preta. Era a chance da Macaca, Léo Gomes. Volante, entra, fator surpresa. Perde o gol, explica aí, Pepe. É difícil explicar, Roger. Confesso que é difícil explicar. Eu, na cara do gol, não erraria esse gol. Um belo passe do Elvis ali pro Léo Gomes, que inclusive fez gol na última rodada. Foi ele quem fez o gol da Ponte Preta no empate contra o Atlético. Mas agora faltou o cacuete de atacante, pegou na canela muito mal, isolou a bola, o Léo Gomes. Uma boa chance desperdiçada pela Macaca. E aqui a nossa plateia virtual, o Boni fala uma coisa que é verdade, Pepe. O jogador do Ceará, no caso o Vina, naquele gol impedido, e diz que o jogador do Ceará tirou o que seria o gol do Ceará, porque se ele não toca de cabeça e a bola entra, ela entraria, né? Ela tinha uma direção do gol, né? Iria pro gol. Que se for minha, o Vina. Lembra muito aquele famoso lance do Cristiano Ronaldo e do Nani, que o Cristiano Ronaldo faz toda a jogada, iria fazer um gol antológico, o Nani faz o gol de cabeça, acaba sendo anulado, um lance muito parecido na Arena Castelão. Bem lembrado, bem lembrado. 16 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Quase 17, primeiro tempo. 21ª rodada da Série B, 0 Ceará, 0 Ponte, Edu. Olha, líder do Palmeiras joga domingo na sua casa contra o Internacional, 16 horas. Mais tarde, o vice-líder Flamengo, 19h30, Maracanã, recebe o Vitória. Ô Roger, pois não. Em um lance ali bem próximo à intermediária do campo, ali perto do banco de reservas da Macaca, o Kevson acabou caindo, sente muitas dores no joelho direito, está recebendo atendimento fora das 4 linhas, e aí o Márcio Zanardi já coloca o Daniel Baianinho e o Miguel também para aquecerem ali na beira do campo. Kevson sentindo muitas dores no joelho direito. Jogando improvisado hoje de lateral esquerdo, porque Porfírio foi para jogar na zaga. Falta para Ponte, Elvis bateu direto.
Era uma falta que tinha condição de levantamento, ele arriscou batendo direto, facilitando para o goleiro Richard. 17:40, 0-0 o jogo. E parece realmente que tá sentindo alguma coisa. O Kevson tá tentando firmar o golpe ali. Vamos ver se vai dar para ele. Camisa 32, a Ponte momentaneamente com 10 jogadores. Dia dos Pais no Miga Atacado. Aproveite preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos e realize uma grande comemoração. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Confira em iga.com.br. Bola recuada para o Thalisson, domina aqui, bate de pé da direita, tira o perigo da sua grande área, levantando para o campo de ataque. A Ponte vem para dominar, Elvis dá um chapéu no primeiro lance, no segundo ele perde, mas o lance foi bonito, foi plástico. Brian Borges veio na recuperação, o Elvis tomou dele, o árbitro deu falta. O David da hora já pegaria a bola na sobra, já enfiaria para o Brandão, mas o árbitro parou o jogo marcando a falta depois de um lençol bonito do Elvis, hein, Pepe? É isso, deu o primeiro, tentou dar o segundo para cima do Brian Borges. Jogadores que atuaram juntos nesta temporada com a camisa da Ponte Preta, mas após uma forte discussão com o diretor de futebol e vice-presidente Marco Antônio Ebeli, o Brian Borges acabou pedindo para deixar o clube e se transferiu para a equipe do Ceará. E aí um cartão amarelo para Vai ser expulso. Júlio está expulso. Júlio já tinha cartão. Ele pegou firme o outro Júlio. É aquela dupla Júlio e Giulio. Falta do Júlio da Ponte com J em cima do Júlio com G do Ceará. Já tinha cartão amarelo. Rapaz, vai ser expulso o lateral direito da Ponte. Que fase. E pegou forte mesmo. Pega o tornozelo direito, né? Carrinho por trás. O Júlio cai em cima do tornozelo direito do atacante da equipe do Ceará. Mais uma vez ele perde a posse de bola. Realmente caiu em cima do pé do Giulio. O árbitro Paulo César Zanovelli da Silva aplica o segundo cartão amarelo no garoto da Macaca. Está expulso a Ponte Preta com um jogador ao menos, com 19 minutos do primeiro tempo. Gleger Zorzin, quase 20. Eu quero que você fale da expulsão, que pelo menos no ponto de vista aqui do estúdio é uma expulsão correta, e também o que vai fazer agora a Ponte. Um jogador a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez, né? Mais uma vez, a Ponte bem no jogo, organizada, e aí vem uma expulsão. Foi a mesma coisa com o Brandão naquela partida contra o Operário, jogando fora de casa. Não tem o que discutir, né? Não tem o que falar. Foi falta para cartão amarelo. O Júlio já tinha o primeiro amarelo, que também ele merecia. Não tem, indiscutível o cartão, indiscutível os cartões, tanto os dois amarelos quanto, quer dizer, o primeiro e depois o segundo amarelo, e aí, consequentemente, o vermelho. Não tem nem o que discutir. Agora, é difícil, né, cara? É aquilo que a gente tem falado direto. Inclusive, falamos com o Zanardi, que esteve no estúdio Bandeirantes, lá nos donos da bola. A parte emocional, às vezes, acaba atrapalhando. Pô, por que ele vai dar um carrinho desse? Ele perdeu a bola, tem cartão. E aí vai dar um carrinho daquele, tudo bem, tem a juventude, é menino ainda, vai aprender muito. Mas tem que estar esperto, tem que estar ligado. O momento é difícil, é complicado. A Ponte bem no jogo, e aí ele compromete todo um trabalho, toda uma organização tática. Sai, claro, contrariado demais. A Ponte já vai fazer uma alteração, até porque pro Kevson também não deu. Olha só, cara, perde os dois laterais ao mesmo tempo. Kevson sai, não deu mais pra ele, entra o 4. Diego Leão. Que, sei lá, cara. E aí tem todo um, na minha opinião, um erro de planejamento, mas isso é papo pros comentaristas, né? Por que é que já não entra com o Leão de cara? Aí, tá vendo? Por que o cara pode entrar com 20 minutos do primeiro tempo e não podia sair jogando de cara? Diego Leão vem aí, Ponte com a menos, confirmando a alteração na Macaca, Pepe. Primeira alteração na Macaca logo após a expulsão do Júlio. Saiu Kevson com dores no joelho, camisa 32. Entrou o garoto Diego Leão, camisa número 4. A ver como que vai se desenhar taticamente a Ponte Preta, agora que tem um jogador expulso. 22, metade do primeiro tempo. CH deve o Porfírio fazer a sua posição de origem, com o Leão entrando para recompor a zaga com 3 zagueiros. Seria isso, hein, CH? Mais ou menos isso. Vamos ver na prática como é que vai se posicionar a Ponte, mas o time da Ponte, vou repetir, a Ponte está muito nervosa, ansiosa, e é normal, porque o próprio técnico admitiu em entrevista pra gente que o emocional tá destruído desses jogadores. É muita pressão, e principalmente em cima de um garoto.
Ele tem um futuro enorme pela frente, mas ele foi mal. Para mim, bem expulso o jogador da Ponte. A Ponte de Escola, um escanteio. TV mostra, agora focaliza. Kepson tá lá no banco, já tá fazendo gelo no joelho direito. E é escanteio pra Ponte. Elvis sem pressa nenhuma vai para a cobrança. É o primeiro escanteio do jogo com metade do primeiro tempo, hein, Pepe? É isso, o primeiro escanteio de jogo aos 22 minutos. Uma bola lançada pelo Elvis para o Brandão. O centroavante da Macaca ganhou o escanteio. Escanteio pelo lado direito. Elvis na bola. Elvis vai pra cobrança, de lá pra cá, botou muita altura, muita força, vai pro segundo pau. Leão tocou, colocou pra grande área, atenção, subiu Palácios, ela tá viva ainda. A bola chega a ser batida em cima do goleiro. Queima a roupa, ele fez a defesa, mas o árbitro já parou pra marcar uma falta de ataque, já pede o atendimento médico pra alguém. Brian Borges e o Diego Leão bateram cabeça ali no início da jogada. Diego Leão e Brian Borges. No cabeceio do Leão, junto com o Brian Borges, ele deixou o jogo seguir, na sequência observou um possível início de protocolo de concussão. 23:39, 0-0 a Ponte com um a menos. Agora que salseiro na grande área do goleiro Richard, hein? Ah, virou um bololô ali, todo mundo querendo finalizar, a defesa do Ceará querendo cortar o perigo dali. Goleiro Richard agarrou e não soltou mais. Abraçando aqui o Mário, Humberto também, todo esse pessoal. A meta já foi pro espaço, 100 likes na live principal do youtube.com/Bandeirantes Campinas, Pepe. Ponte Preta vai abrir o placar ainda no primeiro tempo. 100 likes, muito obrigado, essa galera é demais. Aroma das Ervas também é demais. É muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Eu em casa só uso Aroma das Ervas. Aliás, encontrei Sato Filho lá no estádio Moisés Lucarelli dias desses. E ele falou, você tá gostando dos temperos que eu mandei lá pra você? Eu falei, meu Deus do céu, eu viro um Masterchef usando o Aroma das Ervas. Vou te falar que lá em casa tá dando confusão os temperos da Aroma das Ervas. Na separação, na distribuição? Na separação, porque eu levo pra casa. Aí deixo um pouco com a minha mãe, aí minha sogra vê, minha sogra quer um pouco. Aí minha avó vai em casa, quer um pouco também. Rapaz. Tá faltando o Aroma das Ervas lá em casa, porque é muito bom, qualidade, Aroma das Ervas. É sensacional, deixa qualquer moidinho que a gente faz lá, um prato Masterchef. Já tá tudo bem, jogadores vão voltar, a Ponte com 10, a equipe do Ceará com 11, bola mais uma vez em jogo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25:25, primeiro tempo. Brian Borges voltou com toca, tava sangrando a cabeça, voltou com ele, engatilhou na perna esquerda, bateu pro gol! A esquerda pela linha de fundo. A paulada na cabeça fez bem pro 31 dos caras, hein, Pepe? Deu uma ligada no Brian Borges, eu até comentava com o Batista dentro do Esporte em Debate, é um jogador muito ofensivo. Na Ponte Preta jogava mais avançado, jogou pelo meio, mas de origem é lateral direito. Jogando na sua função no Ceará, mas é um jogador que finaliza muito bem e ataca muito bem. Brian Borges agora de touca de natação. 26, primeiro tempo, Ponte com a menos, mas segue 0 Ceará, 0 Ponte do Pinheiro. Pois é, isso que eu tô vendo aqui, você vê, Ponte última colocada, tem a defesa mais vazada e os números negativos não param. E agora, com essa expulsão do Júlio, são 9 expulsões, então passa a ser a equipe mais indisciplinada da Série B, ao lado do Atletique, ambos com 9 no vermelho. WSB Nova Odessa tá com a gente aqui, tem o pessoal com o secador ligado, Thales Zanin também comigo aqui, Silvio, um abraço pra você, o Avelar e toda essa grande massa deixando like nas duas lives. Daqui a pouco nós vamos chegar a 200, 26:46, já o Gleger fala do jogo também, mas os caras vêm aí, o Vina de frente pro gol, ele abre pela direita, Nico Ferreira domina, voltou com o Vina, soltou uma bomba, bateu em cima do jogador da Ponte, em cima do Lucas Cunha, ganha arremesso lateral, quase 27, lateral na ponta direita, Brian Borges soma distância para fazer a cobrança, Ponte vem de empate 1-1 com o Atletique, Ceará vem de vitória sobre o Bernô, fora de casa por 4-3. É um jogão importante, os dois estão lá embaixo, pior para a Ponte que é a lanterna da competição, tem 10 pontos nesse momento com esse empate momentâneo no estádio do Castelão. O Ceará, o Vozão vai chegando a 23 pontos,
não tem lá muita vantagem para o primeiro time dentro do Z4, está na 16ª colocação. 27, domina pelo setor esquerdo, Sávio, trazendo o time do Vozão. Abre a bola descarregando aqui atrás para o setor defensivo com Gabriel Silva. Lateralmente trabalha com a Thalisson. Chegou o Elvis para tentar roubar de ladrão. Se livra da bola, mais uma vez o Thalisson rolando para Gabriel Silva. Aciona Richard aqui atrás, o goleirão dos caras, o capitão também. E aí, Gleger Zorzin, 27, 0-0 o jogo no Castelão. Roger, assim, a Ponte, você vê que mesmo com um jogador a menos, ela mantém uma certa organização. Inclusive teve um lance ali, né, naquele choque do Brian Borges, que ela quase fez o gol, na boa defesa do Richard. Então, a Ponte chega, tenta, mas, assim, é difícil. A pressão, o Ceará agora vem com tudo pra cima. Vai lá, Roger. Lá vem o time do Ceará. Bola rolada, bola na grande área, a zaga não tirou, sobrou, Luca bateu, é gol! É gol, 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 é gol do Ceará! Dia a dia tu conquistas. Luca, camisa 99! Ele não perdoa, ele marca. Luca, camisa 99. Um chute despretensioso de longa distância. A zaga da Ponte rebate e sobra para Luca. Ele bate fraco, é verdade. Ela passa entre as pernas do Lucas Cunha. Vai no canto direito de Vinícius. Pro fundo do gol da Ponte. Festa na Arena Castelão. Ceará 1, Ponte nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Pepe. Detalhe é que mais uma vez mostra a fragilidade defensiva da Ponte Preta. O garoto Luca, de apenas 23 anos, dominou, teve todo o tempo do mundo para pensar, para girar em cima do Lucas Cunha. E como você bem disse, bateu fraco, um chute despretensioso, mas o goleiro Vinícius Ferrari acabou aceitando, a bola entrou no cantinho. Luca, camisa 99, o primeiro gol nesta Série B. Mais do que transmitir jogos, a Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva o futebol para dentro da casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração em geração desde 1933. Futebol é com a Bandeirantes. Meia hora de futebol, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 30, primeiro tempo. Arena Castelão, sai na frente o Vozão, Ceará 1, Ponte nada, Edu. Olha, é o seguinte, amanhã tem Grêmio de São Paulo, 16 horas do Brasileirão. Domingo, 11 horas, Cruzeiro e Mirassol em Belo Horizonte. Domingo, 16 horas, Palmeiras e Inter. 18h30, Bragantino e Corinthians. 18h30, domingo na Vila, Santos e Atlético Paranaense. Convocado pelo Batista, estamos nós mais uma vez empunhando esse microfone forte do Rádio Esportivo Brasileiro. Aproveite o Super Liquida IGA nas lojas do IGA Atacado. Ofertas arrasadoras de 7 a 9 de agosto. De sexta até domingo, hoje até domingo. Super Liquida IGA. Preços imbatíveis para você economizar muito mais. Confira mais no site iga.com.br. De novo, Sérgio Guerreiro, o time da Macaca. Luca domina pelo lado esquerdo do campo, já descolou o lançamento de Júlio. Domina pelo lado esquerdo do campo. Impedimento marcado. No que roubou na passagem. Houve impedimento marcado, Celso Luiz da Silva, Mineiro, assistente 1, confirma. O árbitro vai para assinalar impedimento, é bola para a equipe da Ponte no campo defensivo. Carlos Henrique, o bate pesado, e aí 1-0 Ceará na frente, hein, CH? O que era difícil ficou mais ainda, né? Agora a Ponte, por razões numéricas, né, com um jogador a menos, ela baixa suas linhas e o Ceará toma conta da partida. Agora, de novo, né, o gol que a Ponte tomou... sabe, o Lucas Cunha, Palácios, é uma tristeza, não é? A bola bate, rebate e sempre sobra para um jogador do time adversário e eles nunca conseguem cortar. Um desastre. Eu não gosto da Ponte, a Ponte está nervosa, ela começou com alguma intensidade, depois da expulsão do Sodá Ceará. Léo Gomes domina pelo setor intermediário, rolou lateralmente para André Lima, devolve no campo defensivo para Palácios. Lateralmente mete essa bola para Lucas Cunha. Já deu para entender, CH, como é que ficou a Ponte com um jogador a menos e depois
da entrada do Diego Leão. Como é que ficou essa configuração, especialmente nas laterais da Macaca, CH? Bom, ele trouxe para o lado esquerdo aqui o Lucas Cunha, né? É que a distância, o que fala o Batista, né, Roger? Não sei sua opinião. Você não consegue enxergar direito os números, né, dos jogadores. Mas a Ponte continua com 3 zagueiros lá atrás. Agora ele trocou o Lucas Cunha de posição, trouxe para o lado esquerdo. Em alguns ataques do Ceará, eu consegui ver uma linha de 4 jogadores lá atrás. Parece que o Diego Leão tá como um lateral direito ali, formando às vezes uma terceira linha, ou às vezes até como um lateral direito. É isso, Gleger? É exatamente isso, uma linha de 4, né? E o Leão fazendo uma lateral ali, uma espécie de lateral zagueiro, né? Para tentar se proteger. E ela traz uma outra linha de 4 à frente. São 2 linhas de 4 e apenas o Brandão lá na frente, lá correndo, tentando, lutando. Exatamente essa a configuração do time Ponte Pretano nesse momento. 4-4-1 a Ponte Preta. É mole ou você quer mais? 1-0 pro Ceará. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Lateral para Macaca bater pelo lado esquerdo do campo de defesa. Vai Diego Porfírio para a cobrança. É falta, né? Ele deu uma falta no campo defensivo. Isso, marcou falta no camisa número 13 da Macaca. Uma falta bem verdade, bem próxima ali da linha lateral. Falta já cobrada pelo próprio Diego Porfírio. Alô, Zanardo, um abraço pra você. Vladimir, grande Vladimir. Obrigado pelo carinho, meu grande amigo. Valdenilson Leal também tá comigo aqui. Vai deixando o like, já estamos passando na marca de 150 no agregado. Lateral para a equipe da Ponte bater lado esquerdo, pertinho da risca divisória do campo. 1-0. A Ponte vai se segurando com um jogador a menos desde os 20 minutos deste primeiro tempo. Já dou uma passada pelas estatísticas também do jogo. Ponte Preta 14 partidas sem vencer, com 12 derrotas e 2 empates nesse período. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas aqui em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Ô Roger, e com esse gol sofrido pela Ponte Preta, a Macaca chega a 40 gols sofridos em 21 partidas nesta edição de Campeonato Brasileiro da Série B, a pior defesa disparada da competição. Domina no 1-2 aqui, Luca rolou pela ponta esquerda, entrava Sávio, desarma a zaga da Ponte, rebote volta pra Neguinha, vamos lá Ponte, da hora domina, ele faz um break ainda no campo defensivo, a Ponte com dificuldade para sair pro jogo, tava cercado, marcado, rolou essa bola, quase deu de presente pro Luca, um toque providencial por baixo do Léo, salvou o time da Ponte, ela caiu lá atrás com o Vinícius, quebra para o campo de ataque, não pegou, não dominou, o Brandão deixou a bola passar, ela cai com o goleiro Richard aqui no seu campo defensivo, domina, empurra a bola soltando para Brian Borges, este é o toque de tempo, 35 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 35-31, primeiro tempo. Na belíssima cidade de Fortaleza, 1 pro Ceará, 0 pra Ponte do Zaço. Contra agora sim, empata Operário, hein? Gol de Vinícius Diniz, agora Operário 1, São Bernardo 1. Agora é o seguinte, na Série B, Operário na segunda colocação. Tudo bem, os outros vão jogar, mas Operário de Ponta Grossa, segundo colocado com 36, o líder é o Criciúma com 40. Bandeirantes. Rapaz, o Porfírio deu uma chegada no uruguaio Nico Ferreira. E tá caído lá, me duele la pierna derecha. Necessito uma medicina, necessito um doutor. E o jogo tá parado lá, hein, Pepe? Como que é que ele falou? Me duele la pierna derecha, necessito uma medicina, um doutor, por favor. É uma urgência, ajuda. Sensacional. Ajuda, por favor, ajuda. Sensacional, gastando todo o espanhol, Roger Williams. Muito obrigado pelos aplausos da plateia. 36 minutos de bola rolando. Essa é a Bandeirantes com seu futebol alegremente sério. Bola aqui no campo defensivo dos caras. Sai pro jogo Giovanni Pavani. Já abriu pela ponta esquerda Sávio. Engata uma quarta marcha, meteu pra Júlio. Júlio lá pela ponta esquerda, vai pra cima. Eu vejo passar o Vina, rolou aqui na entrada da grande área. Não bate, rebate, a bola pode sobrar. O que bateu, rebateu, espirrou demais. Sobrou com o goleiro Vinícius e depois sobrou também um pé pra cima dele. Sobrou um pé do Júlio pra cima dele, ficou sentindo a cabeça, vai ganhando tempo o goleirão da equipe da Ponte, hein, Pepe? É isso,
no lance ali na tabela, pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Ceará. O Vinícius agarrou, depois saiu trombando o Lucas Cunha e também o garoto Júlio. Depois ainda a bola acertou a cabeça dele, ficou reclamando de dores ali o goleiro Vinícius Ferrari. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Você sabe que o Ceará não vence em casa há quase 2 meses. Há quase 2 meses. Tá fazendo uma grande campanha ou fez uma grande campanha para atrair o seu torcedor, tanto que o PP já trouxe a informação que a ideia era jogar lá no PV, né? É isso aí. Voltou a partida para o Castelão, porque imaginava uma grande presença de público justamente para empurrar o time, para voltar a vencer em casa, já que há 2 meses não faz isso, hein, Pepe? E o Ceará, que tem a maior média de público desta Série B, são 11 mil torcedores de média, e hoje jogando no Castelão, que tem uma capacidade de 63 mil lugares. Brian Borges rolou para Nico Ferreira. Estou bem. Ele já está bem, já foi recuperado, já tocou essa bola trazendo pelo meio para João Gabriel. Triangula a jogada com Giovanni Pavani, tem Sávio pedindo pelo setor esquerdo agora, troca bem passes a equipe do Ceará, comandado pelo Daniel Paulista. Já chegou pelo lado esquerdo do campo Sávio e recebe a carga faltosa. Chega o colombiano para cima dele fazendo a falta. Não, era o David da hora. O David por lá ajudando, toda a ponte tá recolhida, né? Falta em cima do Sávio, vem levantamento aí, PP, na grande área do Vinícius Ferrari. O Gleger destacava apenas o Brandão, está lá na frente, a ponte joga com 2 linhas de 4 neste momento. E aí o David da hora ajudando na marcação, uma falta, podemos dizer, burra. O Sávio estava de costa, quase na linha lateral. Falta cometida e vem bola na área da Macaca. Guarda-chuva aberto aí em Vinícius Ferrari. 1-0 o Ceará, tente se segurar a Ponte Preta. Momento de expectativa, vem cruzamento na área defensiva da Ponte Preta. Gol da direita. Ameaça bateu, o árbitro mandou parar o jogador do Ceará. Tá chamando todo mundo na cozinha defensiva do Vinícius. O Thalisson e o Diego Porfírio. Árbitro de 36 anos, é de Juiz de Fora, faz o seu 18º jogo pela CBF no ano. Atenção, agora sim, lá vem ela, bola fechada, Vinícius espalmou. O cara bateu venenosamente, não levantou não, ele bateu direto, Vinícius atento, defendeu, hein, Pepe? Tava ligado, Vinícius, goleirão da Macaca, foi muito bem. Boa defesa do goleiro Ponte Pretano. É a única defesa do primeiro tempo, o Gleger Zorzin. Dá pra classificar, pra dar um grau de dificuldade, uma nota pra ela? 40 minutos. Essa dá, né? Vamos dar um 7,72. No padrão gleguístico internacional de avaliação de defesas, que vai ser inclusive editado internacionalmente com o apoio e a autorização da International Board. É quase uma defesaça. Olha o Elvis, domina lá da esquerda do campo, bom domínio, já passou pela ponta esquerda, bom lance, entrou na área para pintar o gol de empate, bateu, Brandão fora do gol! Ele não acredita, bota a cabeça a camiseta na cabeça, porque perde um gol absurdo o time da Ponte, Pedro Piscinato. E o Márcio Zanardi também não acreditou, se lamentou muito ali, o técnico da Macaca, desacreditando dessa chance clara, quase dentro da pequena área. O Brandão conseguiu errar o gol, apenas ele e o Richard, chance desperdiçada pelo centroavante da Macaca, segue 1-0 para o Ceará. Que coisa, hein, CH? Léo Gomes curtindo uma de lateral esquerdo praticamente, ou ponta esquerda, levanta na medida, o Brandão perde o gol, é mais um feito que a Ponte perde, hein, CH? É o segundo, né? É o segundo gol na cara do Richard que a Ponte perdeu, mas esse lance é Brandão sendo Brandão, né? Essa é a grande realidade. Essa é a realidade dele, né? Ele não pode perder um gol desse, não pode. Como o Léo não podia perder aquele lance inacreditável que ele bateu pro gol e a bola acabou resvalando na canela ainda. Ele chutou de canela e foi um negócio horroroso. Esse, só pro ouvinte que está em casa, que não está assistindo o jogo, o cruzamento veio da esquerda, o Brandão estava na marca do pênalti, um pouquinho à frente, era dar uma chapa e fazer o gol, ele conseguiu jogar a bola para fora. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, grande variedade e qualidade, ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e em Sorocaba, confira iga.com.br.
1-0 para o Ceará, senhoras e senhores, 42 minutos. A Ponte tenta agora subir sua última linha ofensiva para apertar a saída de bola do Ceará. Agora teve falta, bate rapidinho, o Vovô desce para o campo de ataque, bola aberta com o Nico. Lá vem o uruguaio, ele vai levantar a cabeça, tocou de lado, abrindo, soltando para Vina, voltou com o Nico, setor direito e fora da bola, pegaram o cara. Cartão amarelo para Lucas Cunha, sem bola, pegou o jogador do Ceará. Falta é aquilo que os nossos comentaristas estão falando. A Ponte sem cabeça, emocional zero. E não dá para reclamar, né, Pepe? Um sanduíche de Vina. Lucas Cunha e o Sérgio Palácios, como você bem disse, fizeram um sanduíche ali do Vina. Um lance quase na lateral, despretensioso. Lucas Cunha recebe cartão amarelo. Era um dos 7 pendurados. E desfalca a Ponte Preta também na semana que vem. Partida contra o Náutico marcada para a próxima sexta-feira, 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. É mais um desfalque confirmado. Vina sente o pescoço, o jogo ainda parado. É tempo de eu abraçar aqui o Matozinho, o Mário, o Marcelo Cristino. Já deixei meu like direto de Marília. Obrigado, meu amigo. Gustavo Cardoso, Hortolã também. Bruno Travanini tá comigo aqui. Obrigado. Pra cima também. Pra cima, olha só o nickname. E toda essa grande massa. 440 aparelhos conectados e 126 likes. Cabe mais. Na nossa live principal, vamos lá no portal Carlos Batista. Com 190 pessoas por lá acompanhando a gente. O Cauã Alves está por lá. O Douglas Femala também está com a gente, Avelar Martins, toda essa grande galera, o pessoal de Nova Odessa com 53 likes, é grande audiência da Bandeirantes nas redes sociais. Imagina também no rádio, quanta gente acompanhando a gente. Agora tem jogador da Ponte caído, ele vai dar falta de ataque, Elvis. Reclamando de muitas dores ali o camisa 10 da Macaca. A Ponte Preta tentava sair no contra-ataque. O Elvis reclama que foi tocado ali bem próximo à área da Ponte Preta. Está caído o capitão camisa 10 da Macaca. Elvis, que está completando 150 jogos nesta noite com a camisa alvinegra. Dados trazidos em detalhes dentro do nosso Concentração pelo Edu Pinheiro. Ele vai repercutir ainda, são 150 jogos hoje do Elvis com a camisa pesada da Ponte Preta. Histórico, né? Entra pra história, Elvis. É uma marca realmente sensacional. 150 jogos com a camisa Ponte Pretana. E completou 4 anos na última sexta-feira, no último dia 30 de julho. O Elvis completou 4 anos de Macaca. Sai pro jogo o time da Ponte. Goleiro Vinícius vai quebrar para o campo de ataque. 45, a marca do eletrônico apontando para você. Mais 4. Elton Grimaldi já sinalizou com o Lucas Pessoa no YouTube do Timaço do Gil Kleber. PP já informou, vamos a 49 no primeiro tempo. Bola lançada para o campo de ataque da Ponte. Tentou subir Brandão, a bola sobrou, rebelteada para o Elvis. Ele abre lá pelo setor direito do campo. Sai da marcação. David da hora traz a bola curta aqui atrás para o Palácio. Lateralmente no grande ciclo, trouxe a bola para Lucas Cunha. Já abre pelo lado esquerdo do campo, Porfírio. Ele encara a marcação do Nico. Vai para cima, Porfírio pedalou. Nico cortou, colocando para fora, arremesso lateral na ponta esquerda para bater a equipe da Ponte Preta. 45, senhoras e senhores, placar de 1-0, vence o Ceará. O gol foi de Lucas aos 28 no primeiro tempo, para variar com aquela facilidade tremenda que só a zaga da Ponte, com seu padrão de qualidade, pode oferecer. Uma tradição que atravessa gerações, pais que ouviram seus jogos pelo rádio ensinaram seus filhos a paixão pelo futebol. E hoje os filhos compartilham essa mesma emoção com seus filhos. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol. Passando de geração em geração desde 1933, a primeira emissora de Campinas. Sente o peso, essa é a Bandeirantes Campinas. Bola dominada pelo time da Ponte aqui no campo defensivo. Vem com a dominada aqui o Palácios. Tocou pelo lado esquerdo do campo com Lucas Cunha. Já abriu para Elvis, lado esquerdo do campo. 150 jogos com a camisa da Ponte. Devolve aqui no campo defensivo de novo para Lucas Cunha. Já tem amarelo, tá fora do próximo jogo. Devolve lá atrás com Palácios. Palácios driblou bem ao Luca. Foi bem o colombiano nessa, evitando a presença do camisa 99, autor do gol dos caras. Ele com a bola ainda presa no seu pé, na sua perna direita. Descarrega, invertendo o jogo para Elvis.
Risca a visória do campo, mais pelo lado esquerdo do campo. Descarregou aquele lançamento para a grande área para saber o que vai acontecer. E o que aconteceu foi que a zaga dos caras tirou. Já roubou Giovanni Pavani, rolou a bola para Sábio, lado esquerdo do campo, mas vem buscar aqui atrás o Júlio. Júlio nas passadas largas, tem a presença lá do outro lado do Sávio. Pode tocar para ele, é isso que ele fez. Apareceu o Sávio, devolveu na grande área, bateu pro gol, Vina bateu em cima da zaga da Ponte. Volta no rebote fora da grande área, Pavani pro gol, pra fora! Que facilidade! Quase o Vina faz o segundo, Piscinato. E a defesa da Ponte, a pior defesa do campeonato não é à toa. O Vina, que é um jogador experiente, todo mundo conhece o Vina, estava sozinho dentro da área da Ponte Preta. A Macaca jogando com 3 zagueiros, Sérgio Palácios, o Lucas Cunha e também o Diego Leão. O Vina sozinho dentro da área, teve tempo de dominar, pensar e finalizar. Por sorte, não ampliou o placar para a equipe cearense. Tiro de meta para bater o goleiro Vinícius, vai terminar o jogo já já. São 44 anos sem ganhar do Vozão, jogando em Fortaleza, em Ponte. A última vez foi em 1982, quando venceu por 3-2. De lá para cá, 6 jogos com 4 derrotas e 2 empates. Ao todo no Ceará, a Ponte tem 5 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. 48 minutos é o último minuto, como diria o antigo narrador de futebol, a última volta. Última volta do ponteiro no cronômetro. E aqui vem Brian Borges, o menino tá jogando de touca depois que foi abalroado no primeiro tempo. Botou uma touquinha lá, protocolo de concussão. Tá jogando de toquinho, ele faz a inversão para Sávio, já está do lado esquerdo do campo, rompe na demarcatória, já tocou para Vina. Vina vem pro domínio, empurrou, devolvendo para Sávio. Lado esquerdo, ninguém chega, ele vai cruzar, cruzou, bateu na zaga, amortece para o Vinícius. O perigo é que fechava o atacante Júlio na grande área, mas foi bem o arqueiro da Ponte, hein, Pepe? Foi bem o goleiro da Macaca, garoto de 20 anos, saiu bem, agarrou ela e não soltou. 1-0 para o Ceará neste primeiro tempo. Apita o árbitro. PC Zanovelli de Minas mostra o meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa. 1 para o Ceará, 0 para a Ponte Preta, Edu. Muito bem, Roger, sensacional. O Piscinato. Oi, Edu. Júlio expulso, deixa eu ver aqui mais. Lucas Cunha, terceiro amarelo. Quem tá mais pendurado na Ponte, hein? Olha lá, Sérgio Palácios está pendurado, Lucas Cunha estava, já recebeu o terceiro cartão amarelo, Kevson estava também, mas já foi substituído. Dos que estão em campo, André Lima, Elvis e Sérgio Palácios, além do garoto Miguel no banco de reservas. Já começa com o CH comentando aí. Como é que tá jogando a Ponte, Pedro? A Ponte, neste momento, de Vinícius no gol, Palácios, Lucas Cunha e Diego Leão na zaga, Diego Porfírio na lateral esquerda, Léo Gomes, André Lima e Elvis no meio, David da Hora e Brandão no ataque, Edu. Aquele lance logo no começo eu não vi, Pedro, eu não vi. Do Júlio, que ele foi dar uma puxeta, bateu na mão dele, foi isso, não? Isso, ele foi tentar dar uma puxeta, tirar a bola ali do adversário, do atacante da equipe do Ceará. A bola acabou acertando no braço direito dele, mas o árbitro não viu, o VAR também não chamou, ficou por isso mesmo. Pouco tempo depois, o Júlio foi expulso. A gente volta a se falar já, Pedro. Grande abraço, Edu. Vamos lá, CH, 1-0 o Ceará. É o seguinte, com 2 minutos, esse lance do Júlio aí foi dar uma puxeta, a bola bate na mão dele, seria pênalti pro Ceará, não anda marcado. Depois, a 10 minutos, o Júlio dá uma entrada em Júlio com Gílio. Levou amarelo, seria o terceiro. Bom, amarelado o Júlio. 19 minutos, o Júlio, lateral da Ponte, expulso. Deu uma entrada de novo no Júlio. 19 minutos, Júlio expulso. No mesmo momento, o Kevson sente o joelho, sai, lateral esquerdo, e entra Diego Leão. Diego Leão entra para ser zagueiro, e aí o Porfírio passa a ser o lateral esquerdo, era zagueiro até então. Aí sai o gol do Ceará. O Lucas gira, de repente a bola bate no Lucas, né? Gira, não esperava, em cima do Lucas Cunha, e o goleiro da Ponte também não consegue chegar, bem no cantinho, 1-0. Sendo que quando estava 0-0, CH, a Ponte perdeu um gol com o Léo Gomes, na saída do goleiro chutou por cima, a jogada do Elvis, e a 40 minutos poderia ter sido um empate. Brandão perdeu numa bela triangulação, envolvendo o Elvis também. Elvis, Léo Gomes cruza e Brandão chutou para fora, CH. Essas coisas, elas fazem a diferença. Estou falando defensivamente e ofensivamente. Defensivamente, a zaga da Ponte é uma peneira. Esse Lucas
para não errar aqui, esse Lucas Cunha, esse Palácios, eles são desastrosamente jogadores de futebol. Esse Palácios, no primeiro tempo, marquei aqui na minha anotação, ele tentou 7 passes para sair jogando, jogar de lado, errou 7. Dá uns botes que é um perigo. É que o Ceará é um time muito, muito mediano. No máximo, mediano. Mas a Ponte consegue perder primeiro para ela mesma. O Júlio foi expulso de uma maneira infantil. Jogar com 1 a menos contra o Ceará fora de casa e na situação da Ponte é carregar um caminhão nas costas. Carregado. Fica difícil. Tanto é que até a expulsão a Ponte teve um lampejo, teve esse lance do Brandão, que foi uma espécie de contra-ataque, uma bola de uma velocidade muito grande do Léo pelo lado esquerdo, e o Brandão era só dar uma chapa na bola e fazer o gol. Mesmo tendo todos os problemas que a Ponte teve, né, no primeiro tempo. Primeiro a expulsão, depois um gol perdido de maneira inacreditável pelo Léo, que chutou de canela, negócio horroroso. Aí o Léo fez uma grande... Estou falando em relação aos ataques da Ponte e os problemas da Ponte. Lado esquerdo, o Cruz e o Brandão. Entre a marca do pênalti e a pequena área, ele conseguiu jogar a bola para fora. Aí não tem tatu que aguente, Edu. A zaga falha. O time está espaçado. A bola não passa pelo meio campo. É só ligação direta. Mas também, você imaginar que com o Léo e com o André Lima a Ponte vai conseguir construir é acreditar em carochinha. Não vai construir. Não vai. O time está correndo, está se empenhando. Até quando tinha 11 estava organizado. Aí o técnico teve que fazer um remeleixo, né? Tem que jogar com 2 linhas de 4. 4 na primeira linha, 4 na segunda e o Brandão na frente. E entrou Diego Leão e a zagueirada toda lá atrás. O Porfírio vai para a segunda linha, funciona como uma espécie de lateral, mas ele fecha o lado esquerdo, como o da hora fecha o lado direito. E assim nós vamos, né? O primeiro tempo foi do Ceará, tomou conta da partida, mas as melhores oportunidades foram da Ponte. Agora aí falta condição técnica. O Brandão, né? O que aconteceu no primeiro tempo é o Brandão. Essa é a realidade. Aquilo que aconteceu em Ponta Grossa, aquilo é ponto fora da curva. Fez 2 gols, mas depois acabou expulso de campo. Edu, vai ser difícil empatar esse jogo. Pode acontecer? Pode. Pode ir numa bola parada, pode ir num contra-ataque, numa bobeira do Ceará, mas... Olha para o banco técnico Zanardi, ele vai fazer o quê para o segundo tempo? Vai colocar o Rodrigo Souza, que não tem condição física de jogar, e está aí no sacrifício no banco de reservas? O Miguel vai entrar e vai fazer a diferença? Não sei. Acredito que Baianinho? Não sei. De qualquer maneira, na minha opinião, o primeiro tempo foi mais do Ceará, o Ceará merece o resultado, principalmente porque a Ponte errou demais. Defensivamente, e no momento que tinha que empurrar a bola para dentro do gol, não teve competência, Edu. CH, só um momentinho aqui, a Andréia, eu conheço a Andréia, filha do Emílio e da Lígia. A Andréia, conheci, olha, Emílio e Lígia é um casal que não sei se está dançando ainda, mas dançava lá na Doutor Betim, lá na Saudade, tem um clube sensacional. Emílio e Lígia, arrastava o pé lá, rapaz, sensacional. E a Andréia falando aqui, Edu, para de falar que foi pênalti lá do Júlio, logo no comecinho, porque a bola primeiro bateu no pé dele, depois que bate na mão, e assim sendo não é pênalti. E aí, CH, você viu no lance, a sua opinião do lance? Eu continuo com a mesma opinião, para mim pênalti. Então, bom intervalo, CH. Para nós. Vai comer que eu conheço você na voz, vai comer. Intervalo, hein? Já, Greg Zorzinho comentando, hein? Ceará 1.0, tem gol, hein? Tem gol na Série B, deixa eu ver lá em Ponta Grossa. Segundo gol do São Bernardo, olha o São Bernardo surpreendendo, gol no finalzinho do Lucas Lima. Mas não terminou ainda não, hein? Tá 2-1 São Bernardo, tá nos acréscimos. Tá 2-1 São Bernardo, ganhando em... E terceiro gol do São Bernardo. Deixa eu ver aqui. Um Assad está acusando, outro não. Mas tá vencendo aí. E o Operário é o terceiro colocado, hein? Vamos lá. Já, Greg comentando. O Macaca perde 1-0. Júlio expulso, o Macaca com 10.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas! A loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Dia dos Pais e Iga Atacado. Para comemorar com muita economia, aproveite os melhores preços, a grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, refrigerantes, doces, mercearia, produtos de limpeza, de higiene e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. São muitas bandeiras aceitas para o pagamento das suas compras. E tem o cartão Tricard do Iga Atacado para mais facilidade. Confira no site iga.com.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Tem futebol na Bam Bam Bam. É do Pinheiro. Ó, tava 0x0, hein? Tava 0x0, 15 minutos. O Léo Gomes, que fez gol contra o Atlético, fica cara a cara, hein? Roger Williams. Para o contra-ataque, lançado André Lima na boca do gol, vai pintar o primeiro, bateu fora! Olha lá, Léo perdeu Gomes. fôlego. Olha lá. Léo Gomes erra o gol pra Ponte Preta! Era a chance da macaca, Léo Gomes. Volante, entra, fator surpresa. Perde o gol, explica aí, Pepe. Pepe explicou o seguinte, se empolgou o Léo Gomes, hein? Repito, fez gol contra o Atlético e pode ter feito hoje. Bom, aí faz 1x0 o Ceará com o Luca. E há 40 minutos, que jogada, hein? Elvis pra Léo Gomes. Léo Gomes, dessa vez ele passa. Brandão! Ô, Brandão! Cara a cara! Olha o Elvis, domina lá na esquerda do campo, bom domínio. Já passou pela ponta esquerda, bom lance. Entrou na área pra pintar o gol de empate, bateu! Brandão fora do gol! Ele não acredita, bota a cabeça na a camiseta na cabeça, porque perde um gol absurdo o time da Ponte, Pedro Piscinato. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Muito bem, Zorzin. 1x0 Ceará. O que dizer, o que falar, o que pronunciar? Oi, Zorzin, você me ouve? Não ouve? Vamos ouvir o Zorzin. Aí tá sem áudio. Atenção, Zorzin, explicando 1x0 Ceará. O Roger Williams disse uma coisa, eu tinha levantado isso, cara. Eu não tinha percebido. Nossa Ponte não ganha desde 82, lá no Castelão, o Ceará. Eu tenho esse jogo aqui, hein? Eu tenho nos papéis aqui, procurando os papéis aqui. Peraí que eu tenho, hein? 82... Olha, 82 foi o campeonato. Vocês lembram que o gol que o Dicá fez contra o Taguatinga no Majestoso, 82, lá no gol da Fepasa? O gol mais bonito na carreira do Dicá. Ele dá um chapéu no volante chamado Boni e chuta. Era fora da área. Ele chuta e marca um golaço no cantinho. O goleiro do Taguatinga chamado Haroldo. Chapéu em Boni e o goleiro Haroldo aceita 1x0 golaço.
Esse jogo, Ceará e Ponte, foi um mês depois desse gol, lá no Castelão. Tá aqui, estádio Plácido Castelo. Plácido Castelo foi prefeito e governador do Ceará. E o público, 18.594. Sabe quanto foi esse jogo? A Ponte venceu por 3-2. 2 gols de Ronaldo e Oswaldinho, um dos maiores artilheiros na história da Ponte. Esse Ronaldo, que fez 2 gols, veio do Flamengo. E a Ponte, nesse jogo aqui, 8-2, jogou com Carlos Ganso no gol. Edson Bobrão. Juninho, Nenê e Everaldo. Deixa eu ver. Zé Mário Crispim, Osvaldo e mestre de cá. Celso, Ronaldo, depois Zezinho e Abel louco, ponta esquerda. Carlão, o maior goleiro na história da Ponte, convocado para 2 Copas como jogador da Ponte. O único jogador de um clube do interior convocado para 2 Copas. Carlão Ganso. Dispensa comentários. Edson Bobrão, infelizmente, recentemente saiu da Ponte. 2 anos que a Ponte não paga Bobrão. Um nome, uma lenda na Ponte. Um dos maiores na lateral direita na história da Ponte, Edson Bobrão. Depois foi para o Corinthians, foi para a Copa do Mundo também. Juninho e Nenê, a dupla aqui. Depois de Oscar e Polozzi, veio a dupla Juninho e Nenê. Nenê trabalha na Ponte, se não me engano, é técnico do Sub-20. E Everaldo tá sempre ali no Cambuí, de vez em quando encontro com o Everaldo, bicampeão da Copa São Paulo 88-81. Chama o Gleger? E agora, você me ouve, Gleger? Eu estava te ouvindo, viu, Edu? Tá me ouvindo agora? Agora sim, por favor, comente. Dá tempinho ainda. Dá tempinho, é rapidinho, viu, Edu? É rapidinho, até porque você vê que as 2 melhores oportunidades, sem dúvida nenhuma, foram para Pontes, né? As 2 chances cara a cara, real, de cara com o goleiro, foi da Ponte. Então, claro, precisa ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paciência, sim, mas mesmo com um jogador a menos, a Ponte teve chance de empatar o jogo. Então, que ela tenha essa mesma organização, mudou para 2 linhas de 4 e apenas o Brandão à frente, está bem posicionada, está bem fechada, as 2 malhas de marcação. Então a expectativa é essa, de que a Ponte mantenha essa organização e tente empatar o jogo. Roger Williams. Valeu, Gleger. Valeu, Edu Zaço. Esse foi o intervalo Bandeirantes. A Ponte vai mexer. A Ponte tá sacando o David da hora. Vem aí mais um volante. Rodrigo Souza, camisa número 5, é quem entra aí no time da Ponte Preta. Como você bem disse, David da hora sai de campo e entra Rodrigo Souza. Eu até falava com o Edu durante o concentração. Na última partida, na semana passada, a Ponte Preta enfrentou o Atlético dentro de casa. O Rodrigo Souza voltou a atuar após um longo tempo sem jogar com a camisa da Ponte Preta. E naquela oportunidade, o técnico Márcio Zanardi revelou na entrevista coletiva que o Rodrigo Souza não tinha condições de jogar nem por 20 minutos. E agora ele volta com a camisa número 5 do intervalo, Rodrigo Souza no time da Macaca. Nós vamos para a segunda etapa no estádio do Castelão. Arena Castelão, o público é bom, hein? Acho que acertou o Ceará em manter o jogo no Castelão e não levar para o PV. Ponte já está postada à esquerda do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico. O Ceará naquela rodinha, na última conversa, último papo antes da bola rolar para a segunda etapa. Tá vencendo por 1-0 a equipe do Vozão, que vai dar a partida nesta segunda etapa. Você em casa imaginando a ponte à esquerda. Goleirão Vinícius defende o gol como se fosse no Majestoso, no gol do placar eletrônico. Capitão da ponte é Elvis. Capitão do Ceará é Richard, goleirão, que já vai para debaixo dos 3 paus. Vai autorizar o árbitro mineiro, vai começar o segundo tempo. Vai dar a partida do Ceará. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série B, 21ª rodada, a bola rolando em Fortaleza e na... O rádio na internet só dá Bandeirantes FM 85,7. youtube.com/Bandeirantes Campinas. youtube.com/Portal Carlos Batista. Lateral para bater a ponte lá pelo setor esquerdo do campo. Vai tomando distância Diogo Porfírio, camisa 13 para fazer a cobrança. Você sabe, eu repito, a ponte teve um jogador expulso. Júlio foi expulso com 19 minutos da primeira etapa. Agora vai se fechar completamente. São 4 zagueiros e 3 volantes. Bola à frente com o Brandão. Tá sozinho, tá isolado lá. Tentou se virar com a bola, não conseguiu. E nisso tudo já tem jogador caído. É o 3 do Ceará, o Thalisson.
gritando de dor. Confesso que na velocidade, na bola que chegou para o Brandão, não reparei o que possa ter acontecido. Tá em cima dele ali o Léo Gomes. O árbitro já pede o atendimento médico, também pede o atendimento Brian Borges. Jogo parado com segundos do segundo tempo, hein, Pepe? E pelo cenário ali, ó, o Vina faz a sinalização, o Brian Borges, pelos sinais que os jogadores fazem ali, joelho. Todos eles com cara de assustados ali, sinalizando para o joelho. Aparentemente, uma séria lesão, uma lesão muito grave ali do Thalisson, camisa 3. Caiu ali esbravejando de dor, com uma feição muito revoltado, de muitas dores ali. Acredito um sentimento de frustração. Mas realmente, pelo semblante dos atletas ali, tanto do Ceará quanto da Macaca, problema sério no joelho do Thalisson. Foi quando ele tentou tomar a bola do Brandão, depois caiu de mau jeito, virou joelho, já tá enfaixado o joelho dele. A Maca já tá lá para retirar, não vai ter jeito, vai ter que substituir o técnico Daniel Paulista. Diga, Edu. Olha, mais um gol do São Bernardo e acabou nos acréscimos. Realmente, olha que vitória do São Bernardo. Lá em Ponta Grossa, Operário 1, São Bernardo 3, o Pedro Vitor marcou aos 48. E o Operário é terceiro colocado, deve ter deposições, e o São Bernardo é oitavo colocado com 30. Detalhe para essa Maca, né? A Maca ainda da Copa que teve no Brasil, que é uma maca esquisitona, né, cara? Laranja. E vem aí o Luiz Otávio nos caras. É isso, o Luiz Otávio, camisa número 13, já tá pronto ali para entrar em campo. Nossos sentimentos, nossas forças aí para o garoto Thalisson, saindo chorando, consolado pelos seus amigos. Thalisson deixa o campo com a camisa número 3 para a entrada de Luiz Otávio com a 13. Sai chorando muito, chora muito. Luiz Otávio vem aí e imediatamente o Richard passa para ele a abraçadeira de capitão. Luiz Otávio vinha sendo titular nos últimos jogos. Luiz Otávio vira capitão, pois não? Não, você sabe que o jogador ele sente, né, Roger, quando a contusão é séria, né? Você vê que o menino ali tá isolado, né? Sente que é uma contusão séria. E aí, se é joelho, é LCA, e aí é cirurgia, é 6 meses fora dos gramados, enfim. É triste. Eu, como ex-atleta, né, a gente sabe a tristeza que é o atleta, né, um companheiro de profissão, ter uma contusão séria como essa. Tomara que não seja isso, mas tudo indica de que é um LCA. Vina domina pelo lado esquerdo do campo. Tá parado o jogo, marcado impedimento. Quando ele recebeu, eu tive a impressão que era a mesma linha, mas não foi essa a impressão do Cipriano da Silva Souza, do Tocantins, bandeira de lá. Marcando impedimento do ataque do Ceará. Vai para a cobrança da reposição. Vinícius, camisa 30, goleiro da Ponte. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas.com.br. Quebra para o campo de ataque, Vinícius levantando a macaquinha para o campo de ataque, tentou subir o Brandão, subiu mais do que ele aqui pelo meio, João Gabriel. Bola já sobrou pelo setor direito do campo para Nico Ferreira, dominou, já passou a bola para Brian Borges. Tabelou, tocou à frente, Vina, escapuliu, ele é veloz, dominou na ponta direita, vai para cima, descarregou, a bola chegou na sobra, botando para fora essa bola. Camisa 5 que entrou há pouco, Rodrigo Souza expulsando o perigo, colocando para fora. Arremesso lateral já rapidamente batido pelos caras. Brian Borges vem com ela dominada, empurra de perna direita, a bola um pouquinho mais atrás para João Gabriel. Aciona lá atrás Luiz Otávio que entrou agora, já entrou com a abraçadeira de capitão. Zagueiro central nesse momento da equipe do Vozão. Solta essa bola invertendo a jogada para Sávio. Lado esquerdo do campo já rompe na demarcatória, já solta essa bola para Giovanni Pavani. Troca passes o time de Daniel Paulista. Bola sobrou atrás com Gabriel Silva, agora com Luiz Otávio. Marca de 5 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Elton Grimaldi na mesa marcando, eu confirmo, 5 minutos. Segundo tempo. Lucas Pessoa nas imagens do YouTube, Timaço do Gil Kleber colocando você dentro do estádio do Castelão. 1 para o Ceará, 0 para a Ponte, Edu. 18h30, domingo na Vila Santos e Atlético Paranaense. Detalhe, sem Neymar, está suspenso, sem problema, sem Neymar. Lateral
lateral para a equipe da Ponte bater setor direito do seu campo defensivo. Rádio Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo a história do futebol de Campinas. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas, as emoções, as vitórias, as derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. A primeira emissora de Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Ceará vem, Júlio lançado na ponta esquerda, sai bem Vinícius, abafando a bola que seria boa para esse atacante veloz, hein? 35 da equipe cearense, Pepe. Na verdade, ali no momento do domínio, o atacante cearense não conseguiu lograr êxito no domínio, a bola ficou fácil nas mãos do goleiro Vinícius Ferrari. Macaca vai perdendo por 1-0 na Arena Castelão. E agora uma falta plantada, armada pelo Brandão. Bola parada favorecendo a equipe da Ponte Preta. 6 minutos e meio, a Ponte manda todo mundo para a grande área. Ela é mais frontal à meta do goleirão Richard, que arma a sua barreira, apesar da longa distância. São dois na barreira, Elvis para cobrança. 6h45, você ligado na Bandeirantes, deixa o like. Eu quero o seu joia pra mim. Nas duas lives já passamos de 200, eu quero chegar a 300. Falta pra Ponte. Vamos lá, Elvis, perna direita. Botou força, só não botou altura. Botou em cima de uma barreira com dois homens. Uma falta porcamente cobrada por ele, hein, Pepe? Dessa vez mandou muito mal o Elvis, que é o homem das bolas paradas aí do time da Ponte Preta. Já tem 2 gols neste Campeonato Brasileiro da Série B, mas realmente dessa vez pegou muito mal, desperdiçou uma boa chance da Macaca, visto que toda a zaga da Ponte Preta estava na área, desperdiça a oportunidade o Elvis. Nico domina, olha o uruguaio aí, vem no combate, faz falta. Faz a falta o camisa 8 da Ponte, André Lima, é falta para os caras baterem. Lado esquerdo do campo de ataque já foi batida. Alô, Bruno, um abraço pra você. Matheus Souza, Emerson Santana, comigo aqui também o Matheus Souza. Quem mais? O Ayrton Davi, Marcelo Cristino, toda essa grande massa comigo. Deixa o like aí, fortalece a Rádio Bandeirantes Campinas, fazendo sempre um trabalho muito sério em favor do futebol de Campinas. Placar de 1-0, 8 no segundo tempo. Tiro de meta para bater o goleiro Vinícius, camisa 30. Carlos Henrique, o bate pesado, CH, essa alteração, Rodrigo Souza. A Ponte realmente fica com 4 zagueiros, 3 volantes, 1 meia, 1 atacante, é isso, CH? É isso, Roger. É uma estratégia para jogar por uma bola parada, uma bola de contra-ataque. Mas é um jogo muito complicado. Ficou muito complicado para a Ponte pela expulsão do menino no primeiro tempo. Uma pena. Não é? A Ponte tenta, o time luta demais, mas o Ceará continua mandando no jogo. 8h37, manda no jogo, Ceará, nas palavras do CH, o bate pesado, comentarista Bandeirantes do timaço de comentaristas de Carlos Batista. Vem pela direita, Brian Borges, toca essa bola no comando para Nico. Ele domina a bola e entrega lateralmente, soltando a bola para João Gabriel. Faz a inversão, que boa! Boa inversão, Sávio com liberdade, ele vai para cima. Agora se recompõe a defensiva da Ponte. Sávio toca essa bola pelo lado esquerdo, Júlio dá um passe de feito para ele. Devolve para Sávio, levantou na grande área, rasga a zaga da Ponte e mete para fora. Arremesso lateral na ponta esquerda, favorecendo o Vozão. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Última vitória da Macaca, 24 de abril, 1-0 no América Mineiro em casa, 105 dias sem ganhar, Ponte Preta. Tá perdendo mais uma, placar de 1-0, vencendo o Ceará. Brian vem, rouba essa bola na saída que dava aqui o Porfírio. Aí na sequência o Brian Borges foi duro para cima do Porfírio, derruba o jogador da Ponte. Falta lá pelo setor esquerdo do campo defensivo e o cartão para os caras, hein, Pepe? Faltou o Brian Borges, daria um corte ali no Diego Porfírio, uma caneta. O Diego Porfírio ganhou a frente do lateral direito da equipe cearense, que depois acabou cometendo a falta, pisando no pé do Diego Porfírio. Falta para Macaca, bem próximo à linha lateral, 10 minutos de jogo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 10 do segundo tempo. Arena Castelão, administrada pelo governo do Ceará. 1 para o Ceará, 0 para a Ponte, Edu. A tia Leila abriu conta no Nubank, né? Então agora é Nubank Park, Palmeiras e Inter, 16 horas no domingo. Bandeirantes, Campinas sente o peso, fechada com você, fechada com a verdade.
Lateral para o Ceará, Brian Borges. Vai para a cobrança, setor direito do campo defensivo, toma grande distância. Vai tentar levantar essa bola à frente, uma casquinha de cabeça. Sobrando para o Nico, vai para cima. Desabou, mas desabou de madura, a bola acaba saindo. O Bandeira já tinha marcado um lance de regularidade, me parece um impedimento. Impedimento. O Dia dos Pais está chegando. Dia dos Pais no Iga Atacado. Aproveite preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Realize uma grande comemoração. Lojas em Campinas, Sorocaba, Santa Bárbara do Oeste. Acesse iga.com.br. Olha o Sávio, escapuliu pelo time do Ceará, bateu pro gol. Defendeu Vinícius, uma bola que quica antes de chegar nas mãos do camisa 30 da Ponte, hein, Pepe? E uma bola cheia de efeito ali, batida de perna esquerda pelo Sávio, camisa meia dúzia da equipe do Ceará. Vinícius Ferrari estava atento, fez boa defesa e vem mais vozão. Com Brian Borges, chega no combate, colocando essa bola para fora o zagueiro da Ponte. Expulsa o perigo, arremesso lateral na ponta direita. Fernando Lima tá comigo. Deixa o like aí, deixa o seu joia que é muito importante para toda a equipe de esportes da Bandeirantes. Com 65% de posse para a equipe do Ceará, 35% para a Ponte. Grandes chances, 3 para a Ponte, 0 para o Ceará. Aquilo que falou o Gleger no intervalo com o Edu, né? Grandes chances totais no jogo, 3 para a Ponte, nenhuma para o Ceará, não é? 10 chutes deu o Ceará, 6 deu a Ponte. 2 defesas fez o Vinícius, 1 defesa fez o Richard. 1 escanteio para a Ponte, nenhum para a equipe do Ceará. E esses são os números do jogo, né? 11 faltas cometeu a Ponte, 9 faltas cometeu o Ceará. Números que a transmissão da Bandeirantes traz para você. Tentava descer pela direita aqui o time da Ponte Preta. Um encontrão para cima do jogador da Macaca. Falta. É o Rodrigo Souza, é isso? Isso, o Rodrigo Souza trombou ali com o Gabriel Silva, zagueiro da equipe cearense. Rodrigo Souza levou a pior, falta para Macaca. Já prepara mais uma alteração, Daniel Paulista. Estamos com 12 minutos de bola rolando no segundo tempo. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse para conhecer mais, aromadeservas.com.br. Se manda os caras, Vina abre essa bola, Nico domina, lá vem o uruguaio, devolve com Vina, tabela lá na ponta direita, sai da área para fazer o toque, Luca, de novo com Nico, vai passar no comando lá pela direita, Brian tocou para ele, devolveu na grande área, afasta como pôde, tira o zagueiro, afastou o perigo dali, ela cai com o Brandão, sozinho, um homem de ataque da equipe da Ponte, não tinha o que fazer. Vem Vozão de novo, apertou a saída, roubou. Já vem de novo com Brian Borges, setor direito do campo. Encostou o João Gabriel, é pra ele. João devolveu na ponta, é pro uruguaio. Nico chegou ali no fundo, rolou pra trás, vai pintar o segundo. Sobe dali pra afastar o colombiano Palácios. Mas ela volta com Sávio, rolou na boca do gol. Empurrou pra Vina quando foi devolver para a presença do Sávio. A zaga da Ponte tirou, mas voltou no rebote aqui pra Pavani. Pavani vai triangular a jogada com João Gabriel, não prefere soltar atrás para Gabriel Silva. Tudo isso com quase 14 minutos. Luiz Otávio é o zagueiro central, já toca essa bola para Brian Borges. Lá na ponta ele faz o toque com Nico Ferreira. Tabelou, foi para cima, ponta direita. Luca tá pedindo essa bola na grande área, mas aí nesse monte de 1-2, nessa tabela rápida, um impedimento é marcado para a sorte da Ponte, para dar aquela esfriada de um momento só de ataque da equipe da casa, hein, Pepe? No segundo tempo só dá Ceará. A Ponte Preta não consegue ter a posse de bola, não consegue levar perigo ao gol cearense defendido pelo Richard. Só dá Ceará nesta segunda etapa. E aí, Gleger, placar de 1-0, você concorda? Só dá Ceará no jogo, Gleger? Só dá Ceará. Chega, pressiona, mas assim, não cria nenhuma grande oportunidade, porque o sistema defensivo da Ponte, por enquanto, está sólido, né? Tá marcando bem, tá bem posicionado, então, assim, a bola é do Ceará o jogo todo, o segundo tempo todo, mas não cria nenhuma grande oportunidade, mas não tenha dúvida de que o Ceará tá melhor do que a Ponte. Domina Elvis, há muito tempo não falo o nome dele, ele empurra essa bola para Rodrigo Souza, já está pelo setor esquerdo, lá pelo lado de lá, Léo Gomes, ele abriu essa bola, vem Porfírio levantando, o goleiro vai atrás, vai acabar a grande área, goleiro, quase pegou fora. Um dos parcos momentos de ataque da Ponte no segundo tempo, PP. E sem levar perigo efetivamente, né? Um cruzamento horrível ali do Diego Porfírio pelo lado esquerdo, não tinha ninguém dentro da área, quase que o goleiro Richard se complica sozinho, mas a Ponte não consegue levar perigo ao gol
da equipe mandante. Daniel Paulista prepara 2 alterações do Ceará. Richardson e Melk, daqui a pouco. Já Melk e Richardson vem aí. Ele que foi obrigado a mexer, né? Tirou o zagueirão Thalisson, virou o joelho, né? Dificilmente vai escapar da faca. Luiz Otávio veio aí de maneira forçada. Agora ele vai mexer de forma técnica e tática também. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 15 minutos, segundo tempo. Arena Castelão, na bela cidade de Fortaleza, capital do Ceará. 1 para o Ceará, 0 para a Ponte, Edu. Olha, amanhã tem Grêmio e São Paulo, 16 horas lá em Porto Alegre. E domingo, 11 horas, quem? Cruzeiro e Mirassol. Bandeirantes Campinas, com as alterações na equipe da casa, Pedro Piscinato comanda tudo. A primeira saindo o uruguaio Nico Ferreira com a camisa número 20 para a entrada de Melk, camisa número 40. Melk é o artilheiro da equipe do Ceará nesta Série B com 4 gols, entrando no lugar do Nico Ferreira, e saiu também o Pavani, camisa 21, para a entrada do Richardson, camisa número 26, segunda e terceira alteração, respectivamente, da equipe cearense. CH, o Daniel Paulista tá na dele, tem um jogador a mais desde os 19 minutos do primeiro tempo, dá uma oxigenada no time, até porque 1-0 não tá ainda definido, liquidado o jogo não. A Ponte joga por uma bola, como você bem descreveu no seu primeiro comentário no segundo tempo. Ele tenta dar uma oxigenada para buscar, quem sabe, o segundo gol, aproveitando o momento de fragilidade da Macaca. Porque o jogo, por parte do Ceará, tá caindo no marasmo. E o Daniel Paulista, já percebendo, dá uma mexida no doce para tentar fazer o segundo gol. A Ponte está lá atrás, na dela, e vai tentar um contra-ataque, uma bola parada para tentar empatar o jogo. O volume de jogo do Ceará é muito grande, mas no segundo tempo não teve nenhuma grande oportunidade. Então é um jogo que, se a Ponte tiver cabeça e aproveitar uma bola, uma estocada, um contra-ataque, pode fazer o seu primeiro gol. E olha, se desgraça pouco é bobagem na Ponte Preta, Palácios sai de maca. Não sei se dá pra ele, eu não sei também se tem zagueiro no banco, hein, Pepe? Tem sim, tem o Gustavo Almeida, é um garoto aí da base da Ponte Preta, um jovem garoto, mas vem Daniel Baianinho aí no time da Ponte Preta. Camisa número 11, Daniel Baianinho está pronto ali para entrar. Vai entrar justamente no lugar do Sérgio Palácios. E de opção de zagueiro, realmente só tem o Gustavo Almeida, zagueiro da base aí da Macaca. Esta é a terceira alteração da Ponte Preta, saindo Sérgio Palácios com a 23, entrando Daniel Baianinho, camisa número 11. Mais do que transmitir jogos, a Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva o futebol para dentro da casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol. Passando de geração em geração, desde 1933. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Vem Brian Borges, setor direito do campo, vai pedindo aqui pelo meio o Richardson, que entrou agora, ele prefere tocar para Luiz Otávio, triangula a jogada, empurra a bola para João Gabriel, agora sim mete pelo setor esquerdo para Sávio, usa a perna canhota, tocou na ponta esquerda, Júlio vem pro domínio, ele domina contra a marcação do Daniel Baianinho, que entrou agora, devolve a bola com Sávio, começa lá atrás com Gabriel Silva, último duelo entre Ceará e Ponte Preta no Castelão. Ocorreu pela 31ª rodada da Série B de 2024, com gol do meia Lucas Mugni. O Ceará venceu o duelo pelo placar de 1-0. E vem aí de novo, Luca dominou, entrada na área, ganhou, bateu pro gol, espalmou o goleiro, botou o rebote, o chute pra fora, Júnior! Luca bateu da meia-lua, Vinícius pegou mais solto e sem impedimento, chegou o Júnior pra fazer o gol, não, meteu pra fora, inacreditável. Conta aí, Pedro Piscinato! A primeira tentativa da equipe cearense foi com o Luca de bico, do jeito que dava para bater. O Vinícius Ferrari, de uma forma estranha ali, acabou soltando a bola no pé do Giulio, e acho que nem ele acreditava que a bola ficaria tão fácil assim. Tentou chapar no canto do goleiro Vinícius Ferrari, mandou para fora do gol. O Ceará desperdiça a oportunidade de ampliar o placar na Arena Castelão. Roger. O jogo dos gols perdidos de um lado e do outro também. Gleger falhou, Vinícius, esse chute do 99, Luca. Falhou, né, Roger? Não pode soltar uma bola dessa, né?
Bola fácil, bola batida não veio com tanta violência, mas ele caiu. E é uma das coisas que a gente tem falado muito do Vinícius, né? Tem soltado umas bolas fáceis e solta pra dentro da área. Uma bola tá difícil, sentiu que ela tá difícil, vira a mão, joga pro lado, o escanteio e tá tudo certo. Ele foi tentar segurar novamente e aí deu de presente, né? E aí o atacante ali, o Júlio, acabou desperdiçando uma grande oportunidade. No segundo tempo, acho que foi a melhor oportunidade do Ceará. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 21, segundo tempo. Arena Castelão, 1 para o Ceará, 0 para a Ponte, Edu. Na Série B, os paulistas amanhã em Ribeirão Preto, 18h30, Botafogo e América Mineiro. Domingo, 16 horas em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Juventude. Esses são os paulistas e o São Bernardo, que acaba de ganhar do Operário em Ponta Grossa. Operário 1, São Bernardo 3. Bandeirantes. Abraçando o Otair Lebrão, sempre com a gente, sempre conosco. Manuel Faustino Brito. Ele escreve aqui no chat do youtube.com/Bandeirantes Campinas. Boa noite aos excelentes profissionais do rádio brasileiro. Estou ligado em Santa Bárbara do Oeste. Um grande abraço ao comentarista. Trabalhei com o pai do comentarista, diz ele. Vem Júlio, vem os caras, pedalou na entrada da grande área, bateu mal demais. Pra sorte da Ponte. Cara, algo tá me dizendo que a Ponte vai aprontar. Que os caras estão perdendo gols a rodo. E a Ponte Preta botou Baianinho, botou um atacante a mais, não sei não. Mas seria, Zorzinho, com seu papai que o Manuel Faustino trabalhou, hein, Zorzinho? Santa Bárbara do Oeste? Ah, é de Santa Bárbara, né? Meu pai trabalha ali na região ali, né? É, pode ser. Trabalha até hoje, Sérgio tá nativo ainda, com 74 anos. Velho tá nativo, torneiro mecânico, o melhor torneiro mecânico do Brasil. 74 anos, o Sérgio, provavelmente foi com ele que ele trabalhou. É, um abraço então, tanto ao Sérgio Zorzin, amigo lá de Americana, quanto ao Manuel Faustino também. Abraçando aqui o Elton Macho também, um abraço para você. E o público feminino, Patrícia Silveira Santos. Em nome da Patrícia, saudar todas as mulheres. Hoje, 20 anos, a Lei Maria da Penha, uma lei importantíssima que protege as mulheres desses covardes que agridem fisicamente, verbalmente, por ameaças às mulheres brasileiras. Tem que botar esses caras no chilindró mesmo. 23 minutos, lateral para a equipe da Ponte, setor direito. Diga, Pintou Pepe. cartão amarelo. Para quem? Cartão amarelo para o João Gabriel, camisa 81 da equipe cearense. Está amarelado, primeiro cartão para a equipe da casa. Daniel Baianinho vai para o arremesso lateral para a equipe da Ponte Preta. O CH, e aí entrou o Daniel Baianinho. Eu tô com aquela meu pressentimento que a Ponte Preta pode aprontar ainda. Baianinho entrou, ele abriu mão de 4 zagueiros, até porque perdido por 1, perdido por 10, ainda mais na situação da Ponte, né, CH? Principalmente porque nós já temos mais de 20 minutos do segundo tempo e esse resultado, nem o empate interessa para a Ponte. Então, está fazendo de uma maneira coerente, eu acho, o Zanatti, fazendo o que pode, porque não tem banco de reservas, né? As opções técnicas são muito parcas, são pequenas, é muito complicado você mudar a história do jogo, mas aí vem uma bola parada, e essa bola parada pode decidir pro Ponte por um gol de empate. Vamos ver como é que o Elvis bate. Não tá legal o camisa 10 hoje. Ele bateu um escanteio com curva, a bola saiu, cara. Não, ele deu falta. Deu falta? Deu falta lá fora na do área. lance? Perigo de gol. Ele fez um sinal, falei, pronto, desferiu a parábola. Ele já tinha batido aquela falta muito mal, falei, não é possível. E a cara do Zanardi reflete o sentimento, né? Essa cara de frustração. E só confirmando, o João Gabriel levou cartão amarelo naquele lance anterior, estava pendurado, não enfrenta a equipe do Cuiabá no próximo sábado, Ceará e Cuiabá na Arena Castelão, sábado, dia 15. Às 18h30, a Ponte vai receber o Náutico na sexta que vem, 19h30. E aos caras, pela direita, lá vem Ceará, pintou o segundo, bateu pro gol, cruzado, Vinícius! Milagre! Vinícius Ferrari defende o chute de Luca, que buscava o segundo gol dele, o segundo no Ceará.
bateu e o Vinícius defende, abrindo com passo, defende com as pernas, uma defesaça do arqueiro da Ponte, faz quase um gol para a equipe da Macaca, hein, Pepe? E mais uma vez uma falha conjunta da defesa pontepretana. O Diego Leão tenta sair para deixar o garoto impedimento, não consegue, o Diego Porfírio não acompanha, sai o cara a cara, Vinícius salva a Macaca. E aí o primeiro escanteio pro Ceará, não aproveita, bate mal demais. Bate muito mal, acabou de entrar, cara. É o Vina. Não, é o Vina, né? Pensei que fosse o Richardson. O Vina tem esse bigodinho bonitinho, parece o latino, aquele cantor. Bateu aí, bateu muito mal. A Ponte tá vencendo em escanteios 2-1, bateu mal demais, 25-52. Torcedor do Brasil, 25-52. Os caras apertam, mas não fazem um segundo. O jogo tá aberto, hein? Mesmo a Ponte com uma a menos. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Alô, Cícero Marques, um abraço pra você. Osmar também comigo aqui, o Estevam. Toda essa galera, deixa o seu like. Paulo de Tarso Silva Santos, sempre na paquera da Bandeirantes Campinas. Conferindo 26, segundo tempo. Ceará vem para o contra-ataque, bola chegou lá pelo setor direito. Brian rolou essa bola, entrou Mel que bateu em cima do seu adversário. Eles também são atrapalhados, a sorte da Ponte é essa. 1 para o Ceará, 0 para a Ponte, Edu. É o seguinte, vai começar a quartas de final da Série D de dado, hein? Brasileiro da D de dado. Atenção, são 4 jogos, jogos de ida, depois o da volta. Nacional e ABC lá em Manaus, tudo amanhã, hein? São José de Porto Alegre e o Gama de Brasília. Uberlândia que eliminou a Portuguesa e o CSA. E teremos ainda Goiatuba e Asa. Olha, são 8 equipes, 4 jogos. Dessas 8, 6 vão subir. Bandeirantes Campinas, esse aí é o nosso Edu Pinheiro. Sensacional, Edu Pinheiro. 190 likes em uma das lives, 77 em outra. Tá bem, mas dá pra passar dos 300, hein? Dá pra passar dos 300, a Ponte merece. Eu quero ver essa força, essa empolgação da pátria Ponte Pretana. Os caras chegam, mas não fazem. O jogo tá aberto, hein? 27-33. 27-33 do segundo tempo, esse é o futebol da Bandeirantes. Ataca pelo lado esquerdo o time do Ceará, vem com Júlio, passa Sávio pedindo. Quando foi devolver, chegou de ladrão para afastar dali, Léo Gomes tirou. A Ponte tem arremesso lateral para bater no setor defensivo. Tem que caprichar, Ponte. Um passe certo para Brandão, quem sabe fazer um pivô para o Baianinho. O jogo tá aberto, Ponte Preta. É para ir para cima, para honrar esses torcedores que foram até o Castelão. A parceria das torcidas fica só na arquibancada, dentro de campo é guerra. O hino já diz, ponte de paz, ponte de guerra. Tem que aproveitar e ser atenta, jogar pela famosa uma bola. Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora? Lançado pela direita, vamos lá, Brandão. Falta nele, dedurou Bandeira. Bola para a equipe da Ponte na ponta direita. Elvis tem pressa para fazer a cobrança. Pode ser na bola parada, essa minha intuição não falha nunca. Bola para a equipe da Ponte Preta. Placar de 1-0 para o Ceará. Vem no like aí, vem no like. Vamos passar de 200. Vamos passar, tem quase 700 pessoas. Vamos passar de 200 na live da Bandeirantes Campinas. A Ponte tem bola no campo de ataque. Baianinho já levanta essa bola para o Elvis, domina setor direito do campo. É deslocado, pediu uma falta, o Bandeira não deu. Deu arremesso lateral para o Ceará. Tem tempo ainda, menos de 30 minutos. 1-0 vence o Ceará, o gol foi lá no primeiro tempo, Lucas 28. Aquele padrão facinho, né? É bola muito fácil na zaga da Ponte Preta de fazer gols, tanto que é a pior defesa da competição. Mais um arremesso lateral para os caras bater do lado esquerdo do campo defensivo. Aproveite o Super Liquida Iga. Nas lojas do Iga Atacado, ofertas arrasadoras de 7 a 9 de agosto, de sexta até domingo. Super Liquida Iga, preços imbatíveis para você economizar muito mais. Confira mais no site iga.com.br. Brian domina setor direito. Aperta na marcação, Rodrigo Souza, ele consegue rodopiar em cima do seu marcador, em cima da bola. Vai com ela, dominada, escapuliu a bola. Tira, rechaçando a zaga da Ponte. Botou com o Rodrigo Souza mesmo caído. Achei que foi falta pra cima dele. Olha essa bola à frente pra Brandão. Brandão também foi puxado, ele reclama com o árbitro. Agora marcou. Puxou o jogador da Ponte, o Brian tem falta no meio de campo ali, Pepe. Virou uma confusão ali, um agarrando o outro. Fato é que o árbitro mineiro Paulo César Zanovelli da Silva assinalou falta para Macaca.
Falta pra Ponte, já levantada a bola pra Baianinho, ponta direita agora. Parou com falta, acho, hein? Se ele não marcou impedimento, é falta. Lateral. Lateral só? Ô, louco, meu. Pô, o Sávio levantou o joelho na cara do Baianinho, pô. É que não é muito difícil, porque por conta da altura do Baianinho também, né? Mas eu confesso que dava pra ter assinalado a falta, mas apenas lateral no campo de ataque pra Macaca. Você tá fazendo bullying com o Baianinho. Ele tem 1,60, se muito? 1,62, se eu não me engano. 1,62. Esse PP é demais, sabe até a altura dos caras. Que é? Ele tá num subidaço. A grande revelação do Rádio Esportivo de Campinas, Pedro Piscinato, é da Band. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 30 minutos, segundo tempo. Em Fortaleza, onde não chove nunca, lá é sempre calor. 26 graus a temperatura nesse momento. 1 pro Ceará, 0 pra Ponte Preta, Edu. Amanhã Brasileirão tem Grêmio e São Paulo às 16, 8h30 tem Remo e Atlético Mineiro no Mangueirão, 20h30 amanhã Curitiba e Chapecoense, não terminou não, 9 da noite tem Botafogo e Fluminense no Engenhão. Bandeirantes, anunciando para depois do jogo, apito final com o Edu Pinheiro, o maior pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. 1,65 m tem Daniel Baianinho. 3 centímetros, isso não é igual a margem de erro do Ibope, você tá perdoado. Tá certo, valeu. Olha os caras dominando aqui no setor intermediário. Domina Richardson, empurra essa bola pra Vina, ponta direita. Deu a Melk vai pra cima, devolve a bola para um Brian Borges, é o time do Ceará trocando passes do campo de ataque, quase 32, etapa final de jogo, já os comentaristas vão falar do jogo e o que dá para acontecer até o final dessa partida. Ponte desarma, desce para o campo de ataque, desarmou bem com o André Lima, já rolou pelo lado esquerdo do campo, eu quero ver engatar uma quarta, vamos lá Léo, já fez o break pra cima do seu marcador que é o Melk, vai pra cima, descarregou essa bola, escorregou, Brandão, era pra ele. Ele saiu na força para dominar, escorregou. Agora é contra-golpe dos caras. Pode pintar o segundo. Fintou, bateu pro gol. Que golaço! Júlio! Gol do Ceará! Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Júlio, camisa 35. Na marca de 32 minutos, ele não perdoa, ele marca. Ele é fatal, é letal. Tava merecendo, hein? Jogando muito aí o Júlio, camisa 35. No contragolpe. Ele vai pra cima, finta desconcertante em Diego Leão. Traz na perna esquerda, deixa na velocidade pra saudade o zagueirão. Passa de todo mundo, do Rodrigo Souza. Aí o goleiro sai, ele bate por cima com extrema categoria. Um golaço no Castelão. Começou num erro ali na escorregada do Brandão. Contra-golpe dos caras. Eu tava dizendo, né? 1-0 é pouco, dá pra Ponte aprontar. Mas agora faz o segundo para praticamente liquidar a fatura. 2 Ceará, 0 Ponte. O que vale é o detalhe, conta aí, PP. O detalhe é a qualidade do garoto Júlio, de apenas 21 anos. Teve toda a calma do mundo dessa vez, não ficou apavorado. Deu um corte desconcertante para cima do Diego Leão. Ameaçou que ia para a direita, puxou para a esquerda. E aí, na saída do goleiro Vinícius Ferrari, só deu uma cavadinha. Muita qualidade o garoto Júlio, colocando mais um gol aí no placar para a equipe cearense. O Ceará tem 2, Ponte Preta tem 0, Roger. Vamos lá, os comentaristas desenhando o panorama nesse momento. Era uma chamada que eu faria há 3 minutos, agora já muda a chamada, né? 2-0, Gleger fatura praticamente liquidada, Ponte com 1 a menos, 2-0 no placar. Difícil, hein, Gleger? Difícil, né? Fatura liquidada, também acho. Agora é o seguinte, o lance do gol, tudo bem, não dá pra ficar colocando a culpa no menino, mas o Vinícius deveria ter ficado no gol, né? O Júlio dá um tapa pra fora, ele ia pra meio que na linha de fundo, tinha uma cobertura, se não me engano era o Rodrigo que tava chegando, e ele saiu, mas aí saiu, abandonou o gol, facilitou pro atacante do Ceará, que fez um golaço realmente. Agora sim, tava difícil, né? A Ponte não conseguia criar absolutamente nada. Aí toma o segundo, com 35, Roger, pra mim fatura liquidada. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado, 2-0 para o Ceará, que vai voltando a vencer em casa depois de muito tempo, hein, CH? E a Ponte, além dos 2-0 contra, ela tem jogadores dentro do campo que estão extenuados. O Elvis, por exemplo,
Você só fala dele na bola parada, tá cansado demais, não tá aguentando. O Brandão tá cansado, tá tropeçando na bola. Já normal, ele tropeça, agora ele tá caindo, tropeçando, não é? Aí tem o Rodrigo Souza, que entrou para dar uma cadência ali e foi passado de maneira, né, muito tranquila pelo jogador que armou esse segundo gol. Então, não tem força física para poder reverter essa situação. Portanto, para mim também, fatura liquidada. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina Diego Leão, recebe de Lucas Cunha, abre pelo setor direito do campo, vem para dominar aqui. Atrás o Daniel Baianinho, costura, sai bem da jogada. Boa jogada. Já disparou essa bola pelo meio, Léo abre com o Elvis no meio de campo, passe curto pelo lado esquerdo do campo, Porfírio já está no campo de ataque, já se desmarca, Léo Gomes pela ponta esquerda, ele cadencia o jogo, toca um pouquinho mais atrás para o Elvis, 36, etapa final de jogo, placar de 2-0, bola com Diego Porfírio, devolve aqui no centro do campo, vem pro domínio de bola, André Lima, devolve no campo defensivo, praticamente o último homem da ponte, Diego Leão, empurra para Elvis tabela, deixa essa bola aqui curtinha para a presença pelo setor esquerdo do Diego Porfírio. Deixa eu abraçar aqui essa galera que tá comigo, o Mário, Valdenilson, grande Marcelo Hartmann, grande radialista da nossa região, salve, grande Roger, equipe Bandeirantes, na torcida pela macaca, mas tá difícil, diz ele, tá muito difícil. E vem de novo o Ceará, dominou, Luca vai pra cima, engatilhou, perna direita, bateu sobre o gol! De fora da área, não quis nem saber, soltou um tirambaço. Vamos ver se o árbitro pegou um desvio, acho que não, hein, Pepe? Não desviou. Sim, Vinícius de ponta de dedo para tirar uma defesaça. Então para ficar mais bonitinho, vai. Para ficar mais bonitinho no corte. Lá vem Luca, dominou, bateu pro gol. Vinícius e ponta de dedo. Espalma, põe para escanteio, Pepe. Jogadaça do Luca, camisa 99, fez uma grande jogada ali para cima da defesa pontepretana de perna direita. Vinícius Ferrari impede o que seria o terceiro gol da equipe do Ceará. Segunda defesaça dele, já o Gleger vai conceituar as duas, que a primeira não deu. E agora ele vai conceituar, mas primeiro escanteio para os caras. Sávio levanta no segundo pau, toca de cabeça o ataque, chegou Vina metendo para fora, é tiro de meta. E aí, hein, Gleger, o grau de dificuldade e a nota dessa defesaça que é passando em branco, de tão rápido que foi. Mas depois a gente recuperou, vai ter o quadro defesa assim no apito final, hein, Gleger? Vai, porque foi uma grande defesa, né? Mas aquela primeira, com os pés, ele salva pra mim a defesa do jogo até o momento. Aquela lá, 8,25 e essa daí agora, 7,98. É, quase defesaça. Anotou né? aí ou não? Você sabe, eu anoto. Anotou aí? Anotei. Quase defesaça, para ser defesaça é acima de 8. O cara tem que pegar A primeira foi defesada. O cara tem que pegar, botar um jato nas costas e voar até o ângulo e tirar, sabe? O cara tem que pegar a chuteira assim e jogar a chuteira e tirar a bola dentro do gol. Aí o Gleger dá mais do que 8. De acordo com todos os critérios, e aí você sabe que eu faço uma somatória, que o CH já viu a minha máquina de somar aqui, faço uma somatória, né? Diante de todos os critérios e chego àquela nota. Então, olha aí, ó. Olha lá, tá vendo? Cheguei à nota 7,96. É uma verdadeira, viu, Roger? É uma verdadeira equação. Né? Não dá para acompanhar, eu já tentei por anos a fio entender, mas eu não consigo, não tenho capacidade para entender. E o pior, Roger, que essa história de nota fracionada, eu acabei dando sugestão, né? Olha o que tornou agora, olha o que virou. O responsável da... Responsável. Como é que chama essa desgraça? Ayuruoca. Quê? Ayuruoca. Ayuruoca. Quer dizer que o responsável pela vírgula é você, CH? Não é possível. Mas foi uma brincadeira. É uma história longa. A história é bem longa, é uma história longa, mas eu dei ideia e eu falei, pô, você não vai levar nem em consideração. Começou a praticar e todo mundo... Tem muita emissora grande de São Paulo, né? De comentarista grande que está embarcando na do Gleger, que foi o primeiro a dar essas notas fracionadas.
No Você Brasil, sabe, viu, Roger? No Brasil nada se cria, tudo se copia, ainda mais quando é bom, igual anota o conceito que o Gleger inventou aqui, né, Glegaço? Você sabe que o último curso que eu fiz até para chegar a esses números, né? Foi lá em Marrakech, no Marrocos. Ah, com certeza. Alterações. Inxalá, pois não. As duas últimas alterações na Ponte Preta, saiu Elvis, camisa número 10, para a entrada do garoto Gustavo Almeida, zagueiro, com a camisa número 44, e saiu também o André Lima com a camisa número 8 para a entrada do Gustavo Teles com a 35. Como eu disse, as duas últimas alterações feitas pelo técnico Márcio Zanardi. E pelo lado do Ceará também tiveram mais duas alterações. Saiu Vina com a camisa 29 e entrou o Lucas Mugni com a camisa número 11, e saiu também o Luca, autor do primeiro gol, com a camisa 99. Entrou o Renzo Lopes com a camisa número 7, e o garoto da Macaca, Gustavo Almeida, acabou de entrar e já levou o cartão amarelo. Gustavo já chegou, cartão de visita, é o amarelo para ele. Júlio, autor do segundo gol do Ceará, tá caindo e tá sentindo. Alves Neto, estou em São Paulo, sou torcedor da Ponte, mas sei que a Ponte vai cair. É uma realidade dura, né? É o tic-tac que vai acompanhando o coração de todo o torcedor da Ponte. O Andrei Gonçalves também tá comigo aqui. Muita gente se manifestando, o torcedor da Ponte realmente revoltado, não tem outro sentimento, né? Do que essa revolta que vai ter no torcedor ponte pretano, e cada jogo tem uma história diferente. Hoje a Ponte vinha bem, o Júlio foi expulso, faltou cabeça, 19 minutos, aquela coisa toda. Realmente é um ano para se esquecer na Macaca. E olha, já é, senhoras e senhores, o maior jejum da história de pontos corridos da Série B. Era até então o maior jejum ao lado do ABC de 2023. Agora a Ponte se isola. Nunca na história dos pontos corridos houve um jejum tão grande como esse da Ponte. E tem falta o Ceará. É isso, são 15 jogos já sem vitórias dentro da competição. No total, a Macaca vai acumulando 16 derrotas em 21 partidas. E o técnico Márcio Zanardi, no meio de todo esse balaio aí, esse é o 9º jogo dele, a 8ª derrota. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo, pelos melhores preços para sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Feliz da vida o torcedor do Vozão. Tem falta perigosa o Vozão. Vai posicionando o Vinícius à sua barreira. Ele está ali no poste direito, formando a sua barragem humana. É falta para os caras, vai tomando distância. Luiz Otávio, eu vejo também o Sávio. Dá mais para os dois ali na posição da cobrança. Abandona a Sávio a posição da cobrança. Autoriza o árbitro mineiro. Barreira grande armada pelo goleiro da Ponte. Frontal a meta do goleiro Ponte Pretano. Chute pro gol. Passa à direita sem desvio. É tiro de meta. 43. Torcedor Ponte Pretano. Para mais uma derrota que se avizinha. 209 likes. Em uma das lives nós passamos de 300, hein? Bacana. Show de bola. A galera da Ponte não desiste. Já passamos de 300 likes na somatória das duas lives. Muito bom, muito obrigado. Vinícius vai para a cobrança do tiro de meta. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. São só 3 vitórias no ano, hein, Pepe? Uma na Copa do Brasil e 2 na Série B. 3 vitórias no ano em quantos jogos? 31 jogos? Ou mais, né? Mais que isso. 21 jogos na Série B, 2 jogos pela Copa do Brasil, 23, mais 8 no Campeonato Paulista. 32 jogos, é isso? Ah, que vergonha, hein? Abandonamos a academia mesmo. Por isso que a gente é jornalista, Alguém não somos de... É muito jogo. É bastante jogo e pouca vitória. Muito jogo, a gente até se confunde. Daqui a pouco a gente é cornetado aqui na live, e com razão, pode cornetar. 44 minutos, estamos... Por conta do quarto árbitro apontar pra gente os acréscimos. O senhor Léo Simão, Holanda do Ceará. Troca passes o time do Vozão no campo defensivo. Vai deixar o tempo passar. Vai vencendo por 2-0. Depois de 2 meses o Ceará volta a vencer em casa. No primeiro turno foi 1-1 aqui no Moisés Lucarelli. Vai dando o Ceará lá por 2-0. Gols de Luca e Júlio.
os atacantes, um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. Ô Roger, e a Ponte Preta, esta na verdade é a segunda partida que a Ponte Preta joga na Arena Castelão nesta temporada, neste Campeonato Brasileiro da Série B. Macaca visitou Fortaleza pela 16ª rodada no dia 2 de julho e também foi derrotada por 2-0. Vai perdendo novamente pelo mesmo placar agora para o rival Ceará, mais 3 minutos no segundo tempo. É um estado terrível ultimamente para a Ponte. Quando fala em Ceará, a Ponte não gosta nem de lembrar. O Sebastião Mesquita queria saber onde o Gleger arruma nota para dar essas defesas dos goleiros. Até porque tá dizendo aqui que o goleiro salvou. Acabei de dizer agora, né? O goleiro salvou a Ponte 2 vezes, fez 2. O narrador fala milagre, ele vai lá dar nota 7,77. Aí o ouvinte tá confuso, o Sebastião aqui. Mas deixa eu abraçar o Sebastião, o Ricardo também. E toda essa galera que tá aqui mandando suas mensagens, mandando seu like. A nossa audiência é demais. Um abraço, viu, Roger, pro Sebastião e dizer a ele que eu acabei de falar agora, né? Que foi verdade. Lá em Marrakech, no Marrocos. Eu li aqui de forma retardatária, o Gleger já tinha informado. 46 minutos. Ele deu o jogo até 48, poucos acréscimos, CH, mas também não há o que acrescentar. O jogo tá liquidado, hein, CH? Já faz tempo, né? Agora é só esperar o árbitro apitar o final do jogo. A Ponte fez o que pôde, errou demais e o Ceará construiu com merecimento a vitória. 2-0, vai terminar o jogo daqui a pouco, 46,5, já tem apito final. Troca passes aqui o time do Ceará, vem com Brian Borges, faz o levantamento forte à frente. Não tem impedimento não, entrou Renzo Lopes na grande área, corta o zagueiro da Ponte, escanteio. Lucas Cunha mergulha na bola, escanteio. O Zanardi pediu o impedimento, todo mundo pediu, eu vi também, mas ele está confirmando o escanteio, Pepe. É isso aí, muita reclamação do técnico da Ponte Preta, Márcio Zanardi, do próprio Lucas Cunha, defensor da Macaca, que estava no lance. Fato é que vamos chegando a 47 minutos da segunda etapa, entrando no último minuto de partida, escanteio para o Ceará. Vai Brian para a cobrança, Vinícius, guarda-chuva aberto aí, garoto. Ele bota a curva na bola, a zaga não tira. Ela cai fora da grande área, Mel que ajeitou lá pelo setor direito. Tenta João Gabriel, levantamento. Afasta definitivamente, agora Leão deu uma puxeta, tirou, ela vai cair com o Brandão. Vai tentar aproveitar o contragolpe. Contra 3 contrários, ganha a parada ali, Brian. No mano a mano melhor para ele, ainda ganha uma falta no puxão que deu o Brandão para cima dele. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Grande variedade e qualidade, ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, confira em iga.com.br. Alô, José Carlos. Márcio, um abraço para o Márcio também, registrando aqui toda a presença dessa galera com a gente na transmissão da Bandeirantes. 47:56, vai olhar para o seu cronômetro, o Mineiro vai terminar, apita o árbitro. Paulo César Zanovelli, o Mineiro aponta o centro de campo e bota um ponto final no jogo. 2 para o Ceará, 0 para a Ponte Preta, que conhece mais uma derrota, que aumenta para 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 112, 113 dias sem vencer, porque vai jogar só na semana que vem. Já são aí 15 partidas sem ganhar, o maior jejum da história de pontos corridos da Série B do Campeonato Brasileiro. E não tem muito horizonte para Macaca. Do outro lado, o alvinegro é só festa, hein, Pepe? O Ceará aqui com esta vitória chega a 25 pontos conquistados. Tem um respiro ali da zona de rebaixamento, até de todos os times que estão ali. E como você bem disse, uma campanha pífia, um ano pífio da Ponte Preta neste ano de 2026. Rebaixado no Campeonato Paulista sem vencer nenhum jogo. E vai chegando aí a 22ª rodada, a próxima rodada é a 22ª, com apenas 2 vitórias dentro da Série B, chegando a 15 jogos sem conquistar uma vitória. Muito bem, final de jogo no belo estádio da Arena Castelão para um bom público. Imagens aéreas realmente sensacional, um estádio lendário do Nordeste brasileiro. Foi reformulado para a Copa do Mundo e hoje uma bela presença de público. Valeu a pena para o Vozão, que vence a Ponte por 2-0. Estou anunciando o maior pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vem aí Edu Pinheiro, vem aí todo o timaço de esportes, a Bandeirantes Campinas, repercutindo toda a rodada
que começa agora da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem aí o apito final na Band. Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Mais uma derrota, meus amigos da Bandeirantes, não tem o público aqui, Ceará 2.0, gol do Luca a 28, primeiro tempo 1-0 e Júlio a 32, 2-0. E a Macaquinha, que na próxima terça-feira, dia 11, completa 126 anos, o que comemorar. Mas que situação vexatória, mais do que vexatória, a última colocada, não vence há 15 jogos, são 13 derrotas, 2 empates, o ano terrível, rebaixamento no Paulista sem nenhuma vitória, jogador indo embora, salário sem pagar, tudo atrasado, sem dono, sem nada. A única coisa que se fala, uma possível SAF que está pintando por aí, uma coisa que depende da aprovação do Conselho e de uma Assembleia também. Eu começo com o Greg Zorzinho analisando esse 2-0 Ceará para dizer que o Júlio, lateral dele da Ponte, expulso a 19 do primeiro tempo. A Ponte perde um gol antes com o Léo Gomes. Aí segue o jogo, não deu outra. Gol do Luca. Na marcação, Lucas Cunha, o Lucas gira na risca da grande área, bate no cantinho, o goleirão da Ponte também aceita 1-0. Aí Brandão perde o gol feito a 40, hein? Brandão, jogada de Elvis, Léo Gomes entra, cruza Brandão na marca da Cal. Mas livre, chutou pra fora. Vem o segundo tempo, a Ponte sem nenhuma chance no segundo tempo. E aí então o Giúlio faz 2-0, ele que tinha perdido um gol incrível. Um gol incrível. Antes teve um lance em que o Luca do Ceará chuta, o goleiro Vinícius da Ponte solta uma bola no pé do Júlio. Ele chutou pra fora. Perdeu um lance incrível, mas aqui a 32 ele não perdeu, ficou pertinho aí do goleiro da Ponte e fez, né, deu um toquito e acabou fazendo 2-0. Vamos lá, Gleger. Ceará 2, Ponte 0. Edu, a história se repete, né? A história se repete, é muito parecida com todos os jogos. Aí você disse aí agora, a sequência negativa que a Ponte tem dentro da competição. Aliás, dentro do ano, né? Foram poucas vitórias no ano de 26. E a história se repete. Você vê, a Ponte jogava muito bem, cara. Tava bem no jogo, criando oportunidades. A gente falava disso, tava bem posicionada. E aí o que acontece? Tem o primeiro lance ali, o Júlio acaba perdendo uma bola, tem que matar a jogada, cartão amarelo. Mas eu acho que foi 10 minutos depois do cartão amarelo, mais um lance parecido, ele perde a bola e dá um carrinho, né? Outro cartão amarelo e expulsão, consequentemente, a Ponte com 1 a menos. Eu acho que foi 20 minutos, né, Edu? 20 minutos do primeiro tempo. 20 minutos do primeiro 28, tempo. Isso. Não há Cristo que aguente. 28, né? 28, 1-0. Não há Cristo que aguente. Não, eu digo a expulsão. A expulsão 19. 19 minutos. Isso. Não há Cristo que aguente, cara, do primeiro tempo.
você ficar com um jogador a menos, já é difícil no 11 contra 11, quem dirá com um a menos, né? A situação realmente é complicada, é difícil. A Ponte ainda tentou, a Ponte ainda lutou enquanto teve perda, né? Teve oportunidades, inclusive, para empatar o jogo quando estava com um a menos, mas aí peca no aspecto físico, peca no aspecto técnico, e aí fica difícil, é muito complicado. Não dá para botar a culpa também no Zanardi, né, cara? Que ele tá fazendo o que pode, a gente percebe isso. A luta, a garra, a determinação, mas não tem jeito, cara. Futebol hoje é muito dinâmico, é muito competitivo, é muito intenso. E aí você tem problemas fora de campo, onde o cara já vai pro treino já meia sola, né, como diz, meia boca. Aí tem viagem, concentração, os caras não pagam, salário atrasado, né? É difícil, complicado. Expectativa, viu, Edu, é que essa SAF entre rapidamente, consiga equilibrar a parte financeira, consiga dar tranquilidade, porque, olha, a situação realmente é difícil, é vexaminosa, dá pra dizer. O torcedor pontepretano tá chateado, tá amargurado com essa situação, tá machucado com essa situação, e com toda a razão, né? Então, mais uma derrota, mais uma derrota, e a Ponte indo de braçadas largas, né? De volta para a Série C do Campeonato Brasileiro. Você vê, acabou de voltar com um título inédito, subiu, conquistando, e agora volta, sem dúvida nenhuma. Não tem jeito, é muito difícil a Ponte reverter essa situação de rebaixamento. Então, a gente fica muito triste de falar isso, mas não tem jeito. Em alguns momentos ela até demonstra que tem condição de ir melhor na partida, mas aí é um problema atrás do outro, é expulsão, é falha, é mau posicionamento e acaba tomando gol, é o goleiro que solta uma bola no pé do adversário, né? É difícil. Situação realmente triste da Macaca, Edu. Olha, hoje o Júlio foi expulso a 19 do primeiro tempo, né? É um tal de expulsão da Ponte. Olha, lá em Ponta Grossa com o Operário, 3-2 Operário, quem foi expulso aqui? Brandão. Expulso aos 37 segundo tempo. Ponte e Grêmio Novo Horizontino, 2-0. O Novo Horizontino foi no Majestoso, deixa eu ver aqui, vermelho para Márcio Silva, a 16 do primeiro tempo, hein? Zagueiro Márcio Silva expulso a 16 do primeiro tempo. Contra o Juventude em Caxias, 3-0 Juventude. Quem que foi expulso aqui? Palácios. Zagueirão, expulso a 19 do segundo tempo. Contra o Cuiabá. Aqui, 2-1 Cuiabá. Quem foi expulso? Daniel Baianinho, a 50 do segundo tempo. Contra o Botafogo de Ribeirão, 0-0 Majestoso, dia 1º de junho, uma segunda-feira. Deixa eu ver aqui, quem foi expulso aqui? Diego Tavares, a 30 do primeiro tempo. E o Luiz Felipe expulso do banco. Teve mais ainda, hein? Total de 9 expulsões com a de hoje nessa Série B. Oi, CH, Ceará 2, Ponte 0. Edu, surpresa zero do que aconteceu na partida. Cada um tem um conceito sobre futebol e eu respeito todas as opiniões, mas a minha sobre jogar bem ou jogar mal é a seguinte: jogar bem no futebol é jogar com equilíbrio. Equilíbrio emocional, físico, tático, comportamental. Então o time tem que, resumindo, né, no português claro, tem que defender bem e atacar bem. A Ponte defendeu mal, falhou de novo, e quando teve a oportunidade, olha o que o Ceará deu de mole para a Ponte. Olha o que o Ceará deu de mole para a Ponte. 2 lances que a Ponte perdeu de maneira inacreditável. Uma com o Léo, que chutou de canela por cima do gol do Richard, e depois o Brandão. Era o Brandão e o gol ele conseguiu jogar a bola para fora. Um negócio inacreditável, mas assim, não causa surpresa, porque tecnicamente esse time é muito fraco, muito fraco. E quando ele quer fazer alguma coisa diferente, eu estou falando do Zanardi, desde o início da partida, o leque de opções praticamente inexiste. Veja o número de improvisações, né? Foi o que o Roger comentou durante o primeiro tempo, o segundo tempo. Não podia começar com o Diego Leão, mas na primeira substituição ele veio para o jogo.
Então não tinha condição física de começar o jogo e jogou praticamente 3/4 da partida. Então tem certas coisas, eu não estou no dia a dia lá, eu não acho que a Ponte perdeu por isso, não é? O Elvis extenuado, o meu campo não jogou hoje, não é? Eu acho que esse desgaste também, apesar do hiato de uma partida para outra, mas a gente percebe que no jogo há muito esforço. O time corre demais, vai para cima, se dedica, mas esses jogadores estão começando a ficar estafados. O Elvis, no segundo tempo, ele estava morto-vivo dentro do campo, porque ele tentou fazer algumas coisas, até a bola não passava por ele, ele tinha que vir para trás aqui no pé do volante para participar do jogo. E o Elvis, longe do gol adversário, não é o ideal. Mas ali ele tem uma leitura de jogo que o restante não tem. Essa é a verdade. Perdeu o Brian, que é um esteio técnico, o pouco que tem. Então tudo de errado aconteceu com a Ponte nessa partida, né? Mais uma vez. O Ceará deu mole, a Ponte, se tivesse caprichado um pouco mais, poderia ter outra sorte na partida. Poderia, por que não? Porque o Ceará, ele poderia ter feito mais gols, não fez pela falta de categoria dos homens de frente, mas o meio campo também, como o meio campo da Ponte não jogou, o do Ceará também não. Teve transição rápida, eficiente, para poder participar das jogadas de ataque, mas construção, não é? Um jogo organizado no meio campo eu não consegui enxergar por parte do Ceará. Mas em nenhum momento dá para discutir a derrota da Ponte. O Ceará fez 2-0 merecidamente, a Ponte errou demais em todos os aspectos, defensivamente e principalmente nas duas grandes chances de ataque. Edu. O Pedro daqui a pouco me auxilia aqui nos jogadores já do que a Ponte contratou, mas tem que pagar o transferban para poder registrar, né? Deixa eu dar uma lida aqui, rapidamente aqui. Nosso WhatsApp aqui, o Paulo Rita Maluca, lá de Jacumã, Conde, na Paraíba. Edu, a máquina que o Greg calcula as notas dos goleiros é uma facite manual. A facite é aquela que sou do tempo da facite. Para diminuir a manivela tem que voltar, né? Sensacional. Eu vou morrer, eu não vou ver tudo. Eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. De verdade, tô cansado dessa história de Zanardi, faz o que pode, escala mal e o time não tem nenhuma estabilidade emocional, sem contar a falta de qualidade. Assinado Paulo e Rita Maluca. Deixa eu ver o que mais aqui, devagar, tem que ver devagar. Boa noite, Edu, até aqui tá bem. Tem que trocar o técnico, até aqui tá bem. Quem está segurando esse técnico? Pergunta, quem está segurando esse técnico? Fraquíssimo desempenho. Não ganha nenhuma. Ronaldo do Chapadão. Mas também dessa situação, hein, Ronaldão? Para e pensa também, hein? Eu fico pensando no João Brigatti. O João Brigatti tá passando nervoso com a macaca, eu vou te contar, rapaz. Tantos anos de Ponte, rapaz. O que será que segura João Brigatti como executivo de futebol? Para viver no ambiente dessa maneira, nessa situação, vai saber quantas vezes ele pensou e também... Saiu agora um diretor, acho que é diretor financeiro. É o ex-delegado, né? O nome dele é o... Hamilton Caviola Filho. E vai saindo, sai jogador, já saiu da base, o Kiko, o dentista saiu, outros saíram também, e tá indo embora. Deixa eu ver o que mais aqui. Vocês não podem analisar e dar nota aos jogadores e técnico, e sim dar a nota 0 para a diretoria. Tá bom, muito bem. Não falou o nome aqui. Nosso muito obrigado. Complicada essa situação da minha macaquinha, mas sempre serei Ponte Preta. Sérgio de Barra Velha, Santa Catarina. Ô, Serjão, Santa Catarina, muito obrigado, hein? Deve ser um lugar lindo, rapaz. Ei, Santa Catarina. Você que é privilegiado, hein, Serjão? Parabéns, hein? Boa noite, equipe. Edu, esse é o drama da Ponte, hein? Perder por perder. Mesma coisa. É o Lebrão, escreva, Lebrão, escreva. Você escreve depois. Boa noite, equipe, vírgula. Edu, o drama da Ponte deve ser perder por 1, perder por 10. Mesma coisa, entendi. Segura, Lebrão.
Lebrão está com uma volúpia ultimamente, hein? Edu, o problema da Ponte é a parte defensiva. Já a parte ofensiva é igual à defensiva. Deixa eu ler de novo aqui. O problema da Ponte é a parte defensiva. Já a parte ofensiva é igual à defensiva. É isso aí. Ô, Pedrão, os contratados, tá fácil aí, Pedrão? Parece tá aqui no jeito, embora. Edu. Tá tudo anotado aqui. Vamos lá. Goleiro Douglas Marques. Os zagueiros Diogo Silva, Iago Ribeiro e Alex Nascimento. O lateral esquerdo Jota. O lateral direito Williams Bahia. O volante Otávio e os 2 meias, Cezinha e David Brau. Tinham outros 2 atletas também, que inclusive já estavam treinando com o elenco, o atacante João Neto e o meia Enzo Bauer, mas ambos já foram liberados para seguirem seus caminhos em outros clubes. O Enzo Bauer viria por empréstimo do Santos, foi liberado pela comissão técnica do Márcio Zanardi, e o João Neto também não agradou a comissão técnica, tinha propostas do exterior. Ambos já foram liberados antes mesmo de estrear com a camisa da Ponte. Eu fiquei sabendo, Pedrão, o seguinte, o Márcio Zanardi estava dando treino, né? Tava dando treino e tal, ele não aguentou. Ele chamou esses 2 e mandou embora, pode ir embora. O tal de João Neto, é ele, 23 anos, revelado no Branco do Acre. Isso. Jogou no Galvez, lá do Acre. Jogou no Emirados Árabes. Emirates Clube dos Emirados Árabes Unidos. E jogou no time da Ucrânia, chamado Chornomorets. Como? Chornomorets. Da Ucrânia. Gostei. Eu coloquei separado as letras, o Pedrão, pra poder, entendeu? Bem separado. Sim. Chornomorets. Agora, o Zanardi viu, também não sei quem é que indica pra Ponte o jogador, né? Ele parou o treino. Parou discretamente, chamou os 2, beira do gramado, chamou o massagista, bagunha pra isso e tal. Não, parou o treino. Enzo Bauer e João Neto. É que ele veio aqui na TV, não veio? O Zanardi? Terça ou quarta-feira, se eu não me engano. Então, foi arguído por vocês, né? Mas, elegantemente, ele não ia falar isso. Ele não ia falar isso aí, né? Eu sei que uma pessoa me contou que viu no treino, falou, não tem condição. Você imagine, falar pra você, viu? E se demorar muito, querendo Paulista, a mesma coisa, né, Pedrão? É a mesma situação, contrata, transferban tá ativo, não consegue inscrever os jogadores, é o cenário igualzinho e o final vai ser igual, é rebaixamento, não tem como dar certo isso daí. Mas porque é o seguinte, pra pagar esses caras, quer dizer, esses caras não vão receber. Vamos ser sinceros, os caras, se pagar o transferban, e os caras não vão receber. Então, sabe de uma coisa? Em vez de pagar transferban, paga esses heróis aí que heroicamente entram em campo, passam vergonha, mas estão jogando, né? Paga os caras, pô. E pronto, já desceu mesmo, né? Que coisa incrível. Vamos dar uma faturada? A gente segue o nosso apito final aqui, Ceará 2.0. Eu tenho a ficha técnica, tenho a defesa e o gabarito. E quem sabe fala o Zanardi também, hein? 22h45. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas.
Dia dos Pais e Iga Atacado. Para comemorar com muita economia, aproveite os melhores preços, a grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, refrigerantes, doces, mercearia, produtos de limpeza, de higiene e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. São muitas bandeiras aceitas para o pagamento das suas compras. E tem o cartão Tricard do Iga Atacado para mais facilidade. Confira no site iga.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Grande Brasitone, a ficha técnica. Olha, no Castelão, a ponte com Vinícius no gol, Júlio, Palácios, Diego Porfírio, Lucas Cunha e Kevson na lateral esquerda. A ponte começou assim, Júlio na lateral direita, 3 zagueiros, Palácios, Diego Porfírio e Lucas Cunha. E o Kevson na lateral esquerda. Léo Gomes, André Lima e Elvis. David da Hora e Brandão, comissão de frente. Vamos lá, alterações, hein? Bom, primeiro que o menino Júlio, lateral dele, foi expulso a 19 do primeiro tempo. Na sequência, 2 minutos depois, sai Kevson com problemas no joelho e entra Diego Leão. Depois, no intervalo, sai David da Hora e entra Rodrigo Souza. Quer dizer, saiu o atacante e entrou o volante. A ponte perdia de 1-0. Depois nós tivemos aqui, deixa eu ver aqui, a 18 segundo tempo, saiu Palácios, entrou Daniel Baianinho. E depois, a 40 minutos, sai André Lima, entrou Gustavo Teres e a 40 sai Elvis, entra Gustavo Almeida. Elvis completando hoje 150 jogos e 4 anos de ponte. Técnico Márcio Zanardi. Ceará de Richard no gol, Brian Borges, ex-ponte, Thalisson, depois Luiz Otávio, Gabriel Silva e Sávio. João Gabriel, Pavani, depois Richardson e Vina, depois Lucas Mugni, o argentino Lucas Mugni. Giulio é G-I-U-L-I-O. Giulio, uruguaio Nico Ferreira, depois Melk e Luca, depois uruguaio Renzo Lopes, técnico Daniel Paulista, ex-técnico Guarani. Apitou Paulo César Zanovelli da Silva de Minas Gerais. Amarelo, Lucas Cunha, é o terceiro, hein? A zagueiro da Ponte, e Gustavo Almeida. E também amarelo para o João Gabriel do Ceará. E cartão vermelho para Júlio, lateral da Ponte, a 19 do primeiro tempo. Se recebeu o segundo amarelo e o vermelho aí o Júlio. Os gols, vamos lá. Luca, a 28 primeiro tempo, 1-0. E Júlio, a 32, 2-0. Rende público do fornecido, Ceará 2, Ponte 0. A ficha técnica no apito final, em nome de Brasitone. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. O craque do jogo. Eu mudei hoje, fazer o craque do jogo agora, Ceará 2.0. Roger Williams, que narrou aqui mais uma, hein? Indo pra Americana. Vamos lá, Roger, diga lá o craque. Oi, Edu, de volta aqui na transmissão da Bandeirantes para votar no craque do jogo. Olha, poderia até ser o Vinícius, ele fez 2 grandes defesas, mas falhou também, inclusive em gols. Então, descarto o Vinícius. E, infelizmente, o meu craque do jogo vai ficar no time adversário. O Júlio, não só pelo gol que fez, mas também porque foi o jogador mais insinuante desse ataque do Ceará, que hoje funcionou bem.
bem. Pra mim, Giulio, camisa 35, o craque do jogo. Edu, até a próxima, abraço. Abraço, 3 anos de Band completando aí, Roger Williams, hein? Sensacional, grande Roger, bom descanso. Boa noite, seu Edu. É o Rogério do Ouro Verde, esse jogador contratado, ou esses jogadores contratados, não vão fazer mês, terá que receber sem jogar, mais dívida, essa diretoria está fazendo sem jogar. Não, mas deu pra entender, viu? Não assinou aqui, é o Rogério, né? Assinou sim. Tá bom, Rogério. Exatamente, isso que nós falamos aqui, né? Ô, Pedro Piscinato, craque. Edu, pra mim o craque do jogo foi o Luca. Camisa 99, atacante da equipe cearense, garoto de apenas 23 anos. Foi ele quem marcou o primeiro gol da partida, depois criou outras boas chances para a equipe cearense. Fiquei na dúvida entre o Luca e o Giulio, ambos marcaram gol, mas o Giulio errou muitos gols cara a cara, perdeu no mínimo ali 2 oportunidades, depois acabou se redimindo, mas para mim, pelo aproveitamento, Luca, camisa 99 da equipe do Ceará, o craque da partida. Bom, deixa eu ver aqui, boa noite, Edu, rebaixamento é certo, mas legal é que teremos derby nos próximos anos, é o Santino Martins. Um abraço, viu, Santino? Mas o mais legal é que teremos derby nos próximos anos. Tá bom, Santino. Valeu, obrigado, viu? Ô, CH, o craque. O craque, Júlio do Ceará. Júlio, 2 votos, né? O Gleger vai votar depois. Aproveitando, já votando, o Gleger já o craque. Esse time do Ceará, hein? Tá mal na classificação, viu, o CH? O que você achou desse Ceará aí? Eu, sinceramente, eu esperava mais, viu? Se a Ponte tivesse caprichado um pouco mais, complicaria o jogo. O Ceará vai lutar para não cair. Só se reforçar agora na janela. Venceu depois de 2 meses em casa, hein? O Ceará é 14º com 25, tem a rodada ainda, né? Oi, Gleger, o craque. Pensou, repensou, calculou e vota em quem? Júlio. Oi? Júlio do Ceará. Então Júlio empate, do né? Ceará. Então deu empate, 2-2. Pro Júlio e pro Luca, ambos fizeram os gols aí desse Ceará 2.0. E agora vamos pra próxima defesa? Já defesa, hein? Vamos pra defesa? Vamos pro break, a gente volta com a defesa 22h53. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Ambas o segundo tempo e ambas o goleiro da Ponte. Vinícius, 25 segundo tempo. Tava 1-0. E aí o Luca, cara a cara, e o Vinícius tira com os pés, ou não foi, em Roger Williams. Pela
Pela direita, lá vem Ceará, pintou o segundo. Bateu pro gol, cruzado, Vinícius! Milagre! Vinícius Ferrari defende o chute de Luca, que buscava o segundo gol dele, o segundo no Ceará. Bateu e o Vinícius defende, abrindo com passo, defende com as pernas. Uma defesaça do arqueiro da Ponte, faz quase um gol. Bom, aí o Ceará faz 2-0. Isso foi a 25, a 32, o Ceará faz 2-0. E a 37, Vinícius de pontinha dos dedos, hein? Quando o goleirão pegou, o juizão deu escanteio, né? É que, pô, é mesmo, o goleiro da Ponte pegou. Aí o lance voltou, realmente, ele tocou o Vinícius, hein, Roger? Vem Luca, dominou, bateu pro gol. Vinícius de ponta de dedo. Espalma, põe pra escanteio, Pepe. Jogadaça do Luca. Meu caro Gleger, qual a defesa? A primeira opção, Edu. Aquela com os pés. Pra mim é a defesa do jogo. E pra você, CH? Acompanhe o relator. Acompanhando o relator, essa foi a defesa do jogo. Pela direita, lá vem Ceará, pintou o segundo. Bateu pro gol, cruzado, Vinícius! Milagre! Vinícius Ferrari defende o chute de Luca, que buscava o segundo gol dele, o segundo no Ceará. Bateu e o Vinícius defende, abrindo com passo, defende com as pernas. Uma defesaça do arqueiro da Ponte, faz quase um gol para a equipe da Macaca. Bom, é o seguinte, Pedro Piscinato, vamos lá então, o técnico da Ponte, tem alguma sonora do Márcio Zanardi? Ceará 2-0. Tem sim, Edu. A assessoria de imprensa enviou o material. O técnico Márcio Zanardi faz uma breve análise sobre essa partida da Ponte Preta. Ceará 2, Ponte Preta 0. Boa noite. Fazer um balanço do que foi o jogo. Acho que nós tivemos 20 minutos de jogo, né? Depois da expulsão do Júlio, que é um garoto novo e faz parte. A gente tem que proteger ele, errou, mas tem que levantar a cabeça. Tivemos 5 chances de fazer o gol, não fizemos. Um jogo desse tamanho, com as peças que a gente tinha, a gente jogou 80 minutos com 1 a menos, aí muda toda a estratégia. Então é dar moral para os atletas, muitos saíram machucados, com o tornozelo machucado, correram pra caramba. Infelizmente esse problema que a gente tem, a gente está torcendo para que a direção resolva esse problema cada vez mais, e agora é ter cabeça boa, porque nós só temos 17 atletas para jogar o próximo jogo. Então, infelizmente o tempo está passando e a gente está perdendo as chances de poder pontuar, mas agora é a hora de ter tranquilidade, porque os jogadores se entregaram, se dedicaram, e agora é descansar e se apresentar e já pensar no Náutico. O Edu, diga lá, a situação, 17 atletas possíveis. Pois é, isso daí me chamou a atenção, e aí eu fiz um levantamento rápido aqui para tentar entender a situação. O Kevson saiu com muitas dores no joelho, já fazendo gelo ali, provavelmente foi algo mais sério, então ele já está contando sem o Kevson. O Júlio foi expulso, não fica à disposição. O Lucas Cunha recebeu o 3º cartão amarelo, também não joga. E aí eu fiz um levantamento desses 17 jogadores. Olha só a situação. Dois goleiros, o Vinícius Ferrari e o Guilherme Viana. Nenhum lateral direito. A Ponte Preta não tem lateral direito no elenco. Tem apenas o Júlio. Tinha o Nicolas Araújo, um garoto da base que vinha entrando também, mas foi dispensado também. Não agradou a comissão técnica, não tinha condição de jogar um campeonato brasileiro com a camisa da Ponte Preta, foi dispensado. Com o Júlio fora, a Ponte Preta não tem lateral direito para a próxima partida. Tem um lateral esquerdo só, o Diego Porfírio, porque o Kevson e o Danilo Barcelos se machucaram, então apenas uma opção para a lateral esquerda. Na zaga, olha a situação da zaga. O Márcio Silva pediu para ser liberado, não quer mais jogar com a camisa da Ponte Preta. Não jogou contra o Atlético, não jogou hoje também, deve ser liberado nos próximos dias. O Lucas Cunha recebeu o 3º cartão amarelo. Sobra Sérgio Palácios, Diego Leão e o Gustavo Almeida, garoto que entrou da base. 3 zagueiros, 5 volantes. Volantes tem de sobra: Léo Gomes, André Lima,
Gustavo Teles, Rodrigo Souza e o Juan, garoto da base. Meia tem o Elvis e 5 atacantes: David da Hora, Brandão, Daniel Baianinho, Damião e Miguel. São esses aí os 17 jogadores que a Ponte Preta tem à disposição. Vamos ver quantos são da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17 jogadores, 8 da base e a maioria deles sem nenhuma experiência na equipe profissional. Essa é a situação da Ponte Preta, Edu. Não dá nem pra dar treino. Você vai dar treino como? Você não tem 22? Quanto o Atlético que tinha 8 no banco, não é isso? Isso. Então, se continuar assim, com 17 que ele tem, vai ter 6 no banco. Vai 6 jogadores no banco contra o Náutico. É sexta-feira que vem contra o Náutico, né? Sexta-feira que vem, um festival de improviso, porque como eu disse, o Júlio não fica à disposição, lateral direito. Zagueiro tem apenas 3. Um show de horrores. Pelo amor de Deus. Boa sorte, viu, Pedrão? Grande abraço, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Grande abraço, Edu. Muito obrigado. Acabei de receber o público aqui, ó. Opa, peraí. Vou encaminhar aqui no nosso grupo interno, mas vou anunciar aqui também para quem tá ligado na Bandeirantes, agradecendo ao nosso colega Pedro Lino, tá ligado aqui na Bandeirantes, passou aqui para mim. Público pagante 21.812 torcedores, não pagante 26, público total 21.838 torcedores para uma renda bruta de R$ 217.479. O Ceará fez uma campanha péssima, né? E mesmo assim, para colocar quase 22 mil no Castelão. Aliás, o jogo ia ser no Presidente Vargas, e aí o Ceará pediu, depois voltou para ser no Castelão, Pedrão, foi isso? Inicialmente seria no Castelão, aí a pedido do Ceará mudou para o Presidente Vargas, aí a CBF aceitou. E aí no final da semana passada o Ceará pediu para voltar de novo pro Castelão. Grande abraço, Pedro. Grande abraço, Edu. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Grande final de semana, Pedro Precinato, Centro da Ponte aqui na Bandeirantes. Agora vamos, atenção, cadê o apito do sorveteiro anunciando? Gabarito do jogo. O gabarito do jogo. Vamos lá, o Greger, Ceará 2.0, qual a nota do jogo? Nota 5, Edu. Pra você, CH. Nota 5. 5 a nota. Olha, Vinícius, o goleiro da Ponte. Primeiro, Greger. No primeiro gol, né? Chutou no cantinho. Então, o Lucas Cunha estava na marcação do Luca, né? Ou deveria estar. Ele gira e chuta na risca da grande área, vai no cantinho, bem no cantinho, mas o Vinícius não consegue chegar. Teve um lance, seu Greger, a 19 do segundo tempo, em que o Luca, ele chuta. O Vinícius rebate, mal rebatido, deveria pôr pau para escanteio, ou tenta segurar, mas ele rebate e dá no pé do Júlio, que chutou para fora. E aí o Júlio faz o segundo gol, né? 32 depois faria o gol para se redimindo. E no lance do segundo gol, você diria que o Vinícius ele deveria ter ficado, não ter saído, ou saía depois, se precipitou na saída, né? Fez uma boa defesa, 19, cara a cara, foi defesa do jogo, essas e outras. Hoje, o Vinícius, como é que foi? Eu achei que o primeiro gol era uma bola defensável e disse na transmissão que o segundo gol ele se precipitou. Então hoje a nota dele é 4. Lateral direito, Júlio CH, expulso a 19 minutos. O que dizer do menino Júlio? Deve ser incentivado, como disse o Zanardi, perdeu a cabeça e hoje foi o pior jogador da Ponte, porque ele comprometeu com a expulsão dele tudo que tinha efetivamente armado taticamente o técnico Zanardi. 3 para ele. Ó, nesse combo aqui, Palácios, o colombiano, Diego Porfírio e Lucas Cunha, o Diego Porfírio é lateral esquerdo, mas começou como zagueiro. E depois ele saiu, porque como o Kevson se machucou, que era o lateral esquerdo, aí o Diego Porfírio foi fazer a lateral esquerda e o Diego Leão, que entrou no lugar do Kevson, foi pra zaga também. Mas olha, vamos esquecer essa miscelância aqui, vamos fazer o seguinte, Palácios, Diego Porfírio e Lucas Cunha. Esses 3 aqui, o Greger. 4,5 pros 3. Palácios, Diego Porfírio e Lucas Cunha, CH. 3,5 para os 3. Aliás, 3,5, hein? Já diminui. Porque é o seguinte, gente, no primeiro gol do Luca, é o Lucas Cunha que estava com ele.
No segundo gol, o Giulio, ele dá um drible no Diego Leão, né? E o Rodrigo Souza também na marcação, volante, se perdeu, tá? Então, por isso a nota tão baixa assim. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Léo Gomes e André Lima, os volantes. O Léo Gomes perdeu um gol incrível, né, o Gleger? 15 do primeiro tempo, né? Tava 0-0. Sim. Ele ficou pertinho do goleiro, o Elvis, que deu uma enfiada, e ele acabou chutando por cima. E o André Lima saiu no finalzinho também. Léo Gomes e André Lima. Léo Gomes, 4,5. Poderia ter feito o gol, aberto o placar. E o André Lima, 5. Léo Gomes e André Lima, CH. 4,5 para os dois. Elvis, hoje 150 jogos, 22 gols marcados com 26 assistências. Literalmente cansado no segundo tempo, né? Foi ele que enfiou a bola pro Léo Gomes. O Elvis é que participa do gol do Brandão perdido a 40 prêmios. Seria o gol de empate, gente. Tava 1-0. Seria o gol de empate. Brandão perdeu. Elvis enfia para Léo Gomes. Léo Gomes cruza para Brandão. E Brandão, na marca da cal, chutou para fora. Bom, essas e outras, vamos lá, Glegra. O Elvis. Muito marcado, né, Edu? Então, uma hora ou outra apareceu ali pela qualidade, mas a nota do Elvis hoje é 4,5. O Elvis, 150 jogos, completou 4 anos e faz 1 ano que a Ponte não marca gol de falta. O último gol de falta da Ponte foi naquele derby 1-1 majestoso. O Elvis marcou no Andrei e o Mirandinha empatou pro Guarani. Vamos lá, CH Elvis. Jogou o primeiro tempo, o segundo tempo cansou. 5. Dos 22 gols do Elvis, 10 foram de pênalti e 5 de falta. Entre o resto é tudo gol normal. David da Hora jogou só o primeiro tempo, depois entrou o Rodrigo Souza. David da Hora, vamos fazer o seguinte: David da Hora e Brandão. David da Hora, só o primeiro tempo, e Brandão jogou o tempo todo. O Brandão perdeu aquele gol no final do primeiro tempo, hein, Gleger? O David da Hora, eu não vi ele hora nenhuma no jogo, né? Nota 4. E o Brandão, esforçado, mas hoje muito mal. 4,5. Muito bem, David da Hora e Brandão. Brandão e David da Hora. Oi, CH. David da Hora. Corre para todo lado. Produção 0. 4. E o Brandão, pelo esforço, 4,5. E o gol que ele perdeu, vou repetir o que eu já disse. Brandão sendo Brandão. 4,5. Brandão sendo Brandão, 4,5. Olha, os que entraram, Daniel Baianinho, 18 segundo tempo, Diego Leão, Gustavo Teres, Gustavo Almeida, esses dois aqui entrou no finalzinho, Rodrigo Souza entrou aí para o segundo tempo. E o Márcio Zanardi disse contra o Atlético, na coletiva, que o Rodrigo Souza só tinha condição para nem 20 minutos jogar, nem 20, e agora ele entra para o segundo tempo. Você vê, o Rodrigo Souza, ele foi absolvido no segundo gol pelo Juliano, né? Dos que entraram, algo a acrescentar, ou vamos para o Márcio Zanardi por aquilo que escalou, começando com o Diego Porfírio na zaga, ele é lateral esquerdo na zaga, depois o Kevson se machuca na lateral esquerda, aí ele recompõe com o Diego Leão no lugar do Kevson, o Diego Leão foi para a zaga, o Diego Porfírio foi para a lateral esquerda, enfim, tentou fazer alguma coisa. Vamos lá, ô Gleger, os que entraram e Márcio Zanardi. Você vê a situação do Zanardi, né, Edu? Ele escala o time, tenta, deve ter treinado essa questão do Porfírio. E aí chega no campo, o time começa bem, né? Você viu o que ele falou na coletiva, é verdade, né? Jogamos 20 minutos, aí vem a expulsão, aí ele tem que fazer uma mexida, aí ele olha pro banco, não tem opção, não tem alternativa. É difícil, viu? É difícil a situação do Zanardi. Então, assim, daqueles que entraram, não tem o que falar, né? Ninguém teve nenhum destaque positivo. E a nota do Zanardi, Edu, assim, é claro e óbvio que ele tem o percentual de culpa dele, ele é o treinador do time, mas não deve ser fácil. E para a próxima partida, você vê o que ele falou aí, né? O que o PP trouxe, já comentado por você e pelo Pedro Piscinato, que ele só vai ter 17 jogadores. Olha a situação que tá a Ponte Preta e o que tem que fazer o Zanardi. Então hoje, a nota dele, pelo resultado, pela derrota, obviamente, é 4,5, mas não deve ser fácil a vida do Zanardi não, viu, Edu? Bom descanso, um abraço, Gleger. Um abraço, até segunda, Edu, se Deus quiser, um abraço. Até segunda, se Deus quiser. Realmente, Anápolis e Guarani, quem narra é o Leandro Borges, hein?
Público 21.800 no Castelão, Ceará 2.0, Oi CH, os que entraram e o técnico Márcio Zanardi. Aqueles que entraram sem nota, não acrescentaram absolutamente nada, correram, se esforçaram. E o Márcio Zanardi, ele cometeu alguns erros, mas são erros que a situação induz a tomada de decisão do treinador de maneira equivocada. E o primeiro equívoco foi ter achado que o Diego Porfírio poderia ser um zagueiro pelo lado esquerdo. Mas não foi por isso que a Ponte perdeu. A Ponte perdeu porque ela não suporta mais fisicamente, porque teve o Júlio expulso ainda no primeiro tempo, e quando precisou de oxigenar o time, não tinha jogador para colocar em campo. Então não dá para ficar discutindo a vitória do Ceará, que não é nada disso. É um time comum que, repito, vai brigar até o final para se manter na Série B, porque é um time muito vacilante. O Daniel Paulista vai ter muito trabalho para melhorar esse time, a não ser que o Ceará saia contratando. Então, de qualquer maneira, eu vou dar uma nota 4,5 para o professor Zanardi. E para você, então, CH, um grande abraço. Esqueci de dar parabéns pro Greg, Dia dos Pais, rapaz, domingo a gente volta na segunda, né? Amanhã a companhia descansa, domingo descansa. E parabéns aí aos papais da equipe, né, CH? Me ajuda aqui, quem é papai e vovô aqui? Batista, papai e vovô. Tigrão, papai e vovô. Greger, papai. Breno Beretta, papai. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem a nossa equipe técnica, tem Elton Grimaldi, papai também. E avô também? Pô, parabéns. E bisavô também? Pô, então é o mais longevo da equipe aqui, hein? Deixa eu ver quem mais aqui. Falei o Breno Beretta, papai. Tem o Gilberto Sufi. Papai. Deixa eu ver quem mais aqui. Edson Freitas também. Bom, a todos os papais, né? Edu, é mais fácil, hein, Edu? Todos da equipe aí. Um grande dia. O nome do seu papai, qual que era, o CH? Mora hoje no céu. Seu Hélio. Seu Hélio, faleceu em que ano? Seu Hélio, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma cola disso, cara, porque eu sou ruim de data. Meu pai faleceu dia 8 de julho de 2011. 2011. Puxa, eu perdi minha mãe em 2002, um ano depois que eu casei, dia 25 de março. 15 anos que tem mais um papai, hein? É uma data bem triste, né? Mas apesar de toda a minha tristeza, porque eu perdi meu pai há muito tempo e ele faz muita falta, mas eu quero com alegria dar parabéns a todos os papais desse Brasil, os nossos ouvintes, e que seja um dia abençoado, como toda a vida dos papais sejam, né? Ou seja, abençoada. Tá bom, Edu? Boa noite para você, meu amigo. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, a todos os papais aí, amigos da Bandeirantes, aquele abraço, que Deus ilumine bastante, um dia maravilhoso, parabéns. Eu volto já para o encerramento. Agora são 23h14, aqui Ceará 2.0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. E final do apito final, Ceará 2.0, Roger Williams narrou aqui comentários do Gleger, do CH e reportagens do Pedro Piscinato, equipe técnica, Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi e Lucas Pessoa. Você no YouTube, muito obrigado, nosso abraço, nossa gratidão, você em 85,7 FM, faixa estendida, muito obrigado, nos diversos aplicativos, um grande abraço, um ótimo final de semana, mais uma vez, aquele abraço para os papais, muita felicidade, um dia maravilhoso, e na segunda a gente volta com Anápolis e Guarani. Quem narra é Leandro Borges. Muito obrigado. Segunda eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu.